Nada como um começo de live improvisado, porque hoje teremos uma live super especial, né? O pessoal falando aí, né, que o deputado Pompeu de Matos, aonde que tá, ninguém sabe. Que isso, super acessível, super acessível. Agradecer já desde já a assessoria de imprensa dele, a Carlinha, que está dando uma super força aqui para a gente trazer sim a palavra do deputado em relação a tudo isso que aconteceu, muitos temas palpitantes, picantes, a fraude do INSS, e a gente sabe que o Pompeu jamais ele pode ser injustiçado, como, ele não fala, ele não aparece, ele sumiu, nada disso. O Pompeu é sim o grande defensor nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, né, do aposentado, do pensionista, do INSS, e nada mais pertinente do que ter a presença dele aqui no canal. Por isso, ele já está se aprontando, está terminando uma reunião importantíssima, a agenda dele a gente sabe que não é fácil, é um dos grandes nomes lá do Congresso Nacional e vai estar aqui exclusivamente no nosso canal hoje para responder perguntas, inclusive de inscritos, né, que mandaram aqui para a gente, ajudaram a gente a construir a pauta de hoje, e nós vamos fazer todas as perguntas que forem pertinentes. Então, capriche aí no chat, você que está aí preocupado com o INSS, preocupado com essa questão que agora o INSS não quer mais saber de consignado, então vai cortar o crédito barato do aposentado. Temos uma pergunta também da Yasmin Mello, uma das grandes aí referências do mercado de crédito consignado, acabou de me mandar um áudio aqui, vou colocar para o Pompeu, que está lá direto, respirando diretamente de Brasília, toda essa situação, né, toda essa... ele está sentindo o batimento, né, do que está acontecendo lá. Como que vai ser ressarcido? Se o Lula sabe do 14º, tem tudo quanto é pergunta aqui que o Pompeu vai responder para a gente já já. Ele vai chegar nessa live aqui daqui, acho que uns 5 minutinhos, 5 ou 10 minutos, terminando a reunião, ele vem para cá e a gente vai ter aí meia hora, 40 minutos. Então, prepare a sua pergunta para o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que já estão presentes aqui. Eu queria aproveitar essa introdução, enquanto o Pompeu se ajeita, para agradecer a quantidade de membros, né, muito representativa desse canal. E poucas vezes eu faço as lives aqui da forma que dá para mostrar isso para vocês. Então eu queria sim externar essa gratidão, não só aos membros, mas aí aos 147.941 inscritos, né? Esse é um canal de luta pelo aposentado, pelo pensionista, pelo BPC, pelo servidor. Então, se você chegou até aqui, não foi por acaso, né? Você está num canal jornalístico e, por sinal, canal de um embaixador dos aposentados, quando quebrei aí as 9 linhas de crédito dentro da MP 1106, graças às influências políticas que o YouTube nos proporciona, que você aí do outro lado nos proporciona. Então, não hesite em interagir. O que seria interagir? Taca o dedo no gostei, clica no compartilhamento, verifica se você está inscrito, que essa live aqui tem tudo para ser a live dos 148 mil. 60 inscritos novos. Será que a gente consegue? Como que a gente vai conseguir juntos isso daí? Primeiro de tudo, se você está aqui e não deu o gostei, saiba que você está desprestigiando a causa do aposentado e pensionista. Poxa, Thiago, você está sendo exagerado. Só porque eu não cliquei no gostei? Sim. Quando você ignora um vídeo no YouTube, você desprestigia o algoritmo. Fica passando o vídeo ali, você não faz nenhuma interação. Poxa, eu tô ao vivo, tô aqui, ó, falando seu nome, colocando aqui o nome do pessoal no chat, ó, o Leandro Leal, a Nádia Cassini, a nossa membro querida, o Telmo Flores, vocês estão ao vivaço. Então, quando você pega uma live, você tem a honra de estar participando ao vivaço aqui comigo, faça valer a sua presença. Como? Gritando, esperneando, esbravejando? Não precisa de nada disso. Clica no gostei. Olha se está inscrito. Se não está inscrito, clique no inscrever. Está escrito inscrever-se aí. Se tiver escrito inscrever-se, é porque você não é inscrito. Se inscreva de graça. Ninguém vai te cobrar nada por ser inscrito. Ativa o sininho das notificações e clique no ganchinho do compartilhamento. Tá? Clicou? Você está vendo ao vivo a sua inscrição. Quem não for inscrito, aproveita, se inscreve, vai girar agora ali. O reloginho já girou algumas vezes. Veja se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para estar sempre aqui munido de notícias. Tá brindado aí com uma presença ilustre de um deputado de Brasília. Quando que você tem a possibilidade de bater num gabinete lá em Brasília e falar com algum deputado? Não precisa. Você está aqui no nosso canal, a gente vai trazer o pessoal para cá para você poder fazer a sua pergunta, enfim. Quem tiver pergunta para o Pompeu, já coloca ali que eu vou favoritar essas perguntas para fazer para ele assim que ele chegar aqui na live, tá? Chega, se inscreve,
curta, compartilhe e fique à vontade fazendo os seus comentários, porque hoje tem tudo para ser uma live histórica aqui no nosso canal, tá? Eu vou mostrar para vocês, além dos inscritos, e a gente já vai para a notícia, tá? Porque aqui você sabe que não tem papo furado. Só um esquentinha. Vá convidando vocês que estão aí nos grupos de WhatsApp. Cadê a Esmone? Cadê a Enaira? Cadê a Luana? Joga aí que a gente está ao vivo sim. O Pompeu já está se ajeitando para chegar aqui com a gente para fazer essa entrevista exclusiva, bombástica e histórica no canal Thiago Parigiani. Deixa eu compartilhar com vocês aqui as pessoas que fazem esse canal acontecer de fato, tá? Se você tem condição de ser membro do canal, faça como todo esse povo que está aqui na tela agora. Deixa eu tentar deixar grande. Olha só, o Fernando Carneiro, o Antônio Paulo Pinheiro, o Vander Fernandes, a Lúcia Benedito, a Gisley Fátima César, a Fideco Nair Fukuda, nossa membro há 7 meses, Maria Aparecida da Silva, membro nova há 5 dias, Luiz Carlos, o Evilásio Tavares, a Rose Margarete, a Maria Goretti, a Rosângel Lima Sanches, o Cláudio Honor Andrade, a Celi Macedo, a Marli Freitas, o José Dauri Feliciano, o Edson Diniz, Rui de Freitas Souza, Paula Alencar, Arnaldo Soares, Cláudia Valéria, Lúcia Mantovani, José Geraldo Silva, Isabel, e assim vai, gente. É muita gente. Eu agradeço demais o carinho e a confiança que vocês depositam no meu trabalho. Saibam que isso aqui não é nenhum tipo de ostentação. É só um jeito de devolver para vocês o carinho, né, mostrando que eu tô de olho em vocês ali. A gente interage muito mais quando a pessoa é membro do canal. Então não hesite. Se você tem a possibilidade de contribuir ali com o membro, custa baratinho, R$ 2,99. Ninguém vai extorquir você com isso, não. É 1 centavinho ao dia e você joga o canal lá em cima. Tá? Ó o canal que está trazendo o Pompeu de Matos aí. Ó o canal do jornalista que abdicou da causa esportiva para ser um embaixador dos aposentados. Tá? Dá essa força para a gente e vamos em frente. Notícia, vocês querem notícia. O Pompeu vai chegar aqui e vai comentar em relação a essa notícia aqui. Carlinha, a hora que o Pompeu estiver no ponto, você me avisa, tá? Tô no seu comando aí, você é que manda. Chegou o Pompeu, entra em Breaking News aqui, Pompeu de Matos, exclusivo no canal Thiago Parigiani, é hoje. Chame aí seus amigos, compartilhe o conteúdo, porque tá só começando. Você chegou aqui na hora certa. No comecinho, a Claudete Pavão já chegou aqui também, dando boa tarde, a nossa membro aqui, a família Pavão. A Roserli, a Esmone chegou, estava esperando a Esmone chegar para o Pompeu entrar. Quer ver? Daqui a pouco ele já vai bater na porta do estúdio aqui. Então vamos lá, só para repercutir o que está acontecendo, as últimas notícias. Ontem, quem pôde acompanhar comigo a live das 4 horas da tarde, logo depois da live das 4 horas da tarde, eu fui para a live do canal da Yasmin Mello. Para quem não sabe, Yasmin Mello é a maior referência do consignado brasileiro, tá? Ela é a mulher que, quando fala, todo mundo para ouvir, né? Ela é a mulher que sabe de tudo antes, né? E aí veio essa notícia aqui, ó, que após fraude, o presidente do INSS está avaliando o fim dos empréstimos consignados. E disse uma frase aqui, ao meu ver, infantil, né? É melhor acabar. Sabe aquele pai que fala assim, vamos viajar, aí os filhos faz bagunça, aí ele pega e fala assim, é melhor nós não ir não, né? Esse do jeito que está aqui na matéria, está desse jeito, né? É melhor acabar, que aí para todo mundo ele sabe que existe um mercado, ele sabe que tem aí 1,5 milhão de correspondentes que estão sobrevivendo sei lá como, né? Porque depois das sucessivas quedas de taxa do consignado ficou completamente inviável para alguém intermediar essas negociações, e aí ele veio com isso aí, matéria aqui do B-News, tá? Recém-nomeado presidente, quem que é o jornalista? É da redação, né? Fábio Rodrigues fez a foto aqui, do Gilberto Valler, né? Que é o presidente em atividade do INSS, e diz assim, o recém-nomeado presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Valler Júnior, disse que pretende fazer um grande debate sobre a sua continuidade do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas. Está todo mundo vendo bem aí? Daqui a pouco eu vou ler todos vocês, tá? Perguntas boas para Pompeu de Matos é o que precisamos. Já temos algumas aqui que eu vou te falar que são top, sensacionais. Obrigado por você entender, né, e respeitar o deputado que está vindo aqui. Que é era o Ricardo Silva, virou prefeito de Ribeirão. O capitão Alberto Neto sumiu faz muito tempo, né? Nada contra, adoro o capitão, mas está sumido,
na causa do aposentado. Então, é o Senado com o Paulo Paim, que está sumido, eu vou até perguntar isso para o Pompeu, como que é a relação dele com o Paim, e o Pompeu de Matos, meus queridos, não existe uma bancada do aposentado. Tá? Então, a gente tem que respeitar e muito o Pompeu, que está vindo aqui hoje para falar com a gente pela primeira vez, né? Primeira vez que o Pompeu vem aqui no nosso canal. E vai ser muito bom. Deixa eu abrir aqui a live no vertical, para a gente poder já esperar o Pompeu com mais categoria também, que aí a gente vai fazer essa transmissão em dual layer. Então, o pessoal que não está vendo a gente aqui no verticalzinho, agora começa a enxergar também essa transmissão ao vivo aqui. Então, vamos lá. Continuando a nossa notícia aqui. Então, o Gilberto Haller disse que pretende fazer um grande debate sobre a sua continuidade do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas. O que ele quer fazer? Ele admite que, pelo valor que o órgão recebe dos bancos hoje, olha isso, é melhor que a modalidade acabe. Pelo custo hoje, frases do Haller, pelo custo hoje, é melhor acabar. Para receber 117 milhões por ano e ter toda hora dizendo que a fraude do consignado é do INSS, é melhor acabar. O INSS não faz parte dessa cadeia de empréstimo. O INSS não lucra. O valor do contrato é muito baixo, disse o Haller para a Folha de São Paulo. O INSS está numa grande turbulência desde quando a Polícia Federal, a PF, e a Controladoria Geral da União, CGU, deflagraram a Operação Sem Desconto, que identificou descontos irregulares em aposentadorias e pensões. A estimativa é de que o esquema já tenha desviado cerca de 6,3 bilhões desde 2019. Segundo o Haller, a Justiça avalia o bloqueio de 2,5 bilhões de bens das associações envolvidas no escândalo. O governo vai pedir ao Judiciário para fazer a venda antecipada desses bens para ressarcir as vítimas das fraudes. Só fazer um parênteses aqui, tá? É esse trecho da notícia aqui, ó. Só vou fazer um parênteses aqui. Olha só. 2,5 bilhões em bens. Quando você compra um bem, um carro, você que está aí no chat, me responda agora. Você compra um carro por 100 mil reais, zero. Você leva para tua casa, você vai vender ele por 100 mil reais? Mais ou menos, você vai vender por menos. Certo? Então, tudo bem, nós vamos vender tudo para devolver o dinheiro. Já só se vender tudo que roubaram, não devolve o valor na totalidade. Porque não vai vender pelo mesmo valor. Primeiro que quando compraram, a pessoa que foi comprar queria comprar. Agora vão vender porque eles querem vender. Então, tudo que você tem, quando você quer vender e alguém não quer comprar, vale menos. Tá? Então, é muito importante a gente ter em mente que os amiguinhos pegaram aquela Porsche lá do careca do INSS. A Porsche do careca do INSS não vai valer o preço que pagou. Não vai. Não vai. Tá? Então, não é simplesmente isso. E o outro problema, né? Se o pessoal for buscar na justiça a devolução, o INSS não tem que devolver o valor que foi roubado. Tem que devolver em dobro. Então, é um problema muito grande, né? Aí veio a ministra Simone Tebet falar que, de repente, pode ser criadas novas taxas, né? O dinheiro pode ser custeado pelo próprio contribuinte. Isso é tudo muito complicado. Por isso que é importante a gente ter um representante aqui para explicar qual que seria o melhor caminho. Tá? Então, é sobre isso aí. Na entrevista ao jornal, ele é o presidente do INSS, o Haller. Ele disse que chegou para fazer um saneamento no órgão e antecipa que fará uma revisão dos processos de concessão de todos os benefícios pagos pelo órgão. A gente precisa olhar começo, meio e fim. O Haller Júnior disse ainda que, a partir de agora, as nomeações de coordenadores para a autarquia serão apenas de técnicos, segundo ele, a mando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos comprando briga com Deus e o mundo. Quando você bloqueia consignado, bloqueia pagamento, a gente não está comprando briga pequena, diz. Se tiver alguém com algum problema, alguma suspeita, alguém por indicação política, é o momento adequado para fazer este saneamento. Então, todo esse imbróglio, né, nasce quando começam a se apurar as fraudes, os desvios de sindicatos e associações,
A imprensa abraça de um jeito que eu nunca vi, sinceramente, e como jornalista, fico... o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver, só atualizando aqui. Torcer, não posso acessar, tá chegando, demore, saiu da reunião. Se ele estiver vindo, 15 minutos mais ou menos, vamos torcer. Quando que pode? Na hora que você quiser, Carlinha. Tá aqui, ó. Mandar novamente o link para o Pompeu poder acessar. Aqui. É a produção ao vivo, amigo. Tá? Tá lá o link. Quando quiser. Então, isso tudo começa com os descontos indevidos. Seja bem-vindo, seu Sebastião Leocádio. Boa noite, meu amigo Thiago Parigiani. Eu sou o Sebastião Leocádio da Paraíba. Eu suspeitei desde o princípio que fosse Sebastião Leocádio o nome dele. Olha o nomão destacado ali. Quem puder ficar membro, gente, na live da Deitada, fica o nome mais destacado ainda, eu coloco você na hora aqui. Ele aparece uma tarja verde, muito linda, por sinal. Tá? Quem puder, quem ainda não for membro, quiser ficar membro, com R$ 2,99 você contribui com o nosso trabalho. Então, todo esse imbróglio, agora com o presidente do INSS falando que quer acabar com os consignados, ele nasce, né, da operação da Polícia Federal, da CGU, depois que o jornal Metrópolis começa a publicar matérias relatando os descontos indevidos, certo? Aí, o que aconteceu? Chegou lá no INSS, olha, realmente está fraudando, né? Putz, então não vai ter jeito. Vamos ter que levantar isso aí. Vamos ter que fazer uma CPMI. Aí teve deputado que votou, deputado que não votou, senador que votou, senador que não votou, e estão agora viabilizando. Agora a esquerda parece que já entendeu que não vai ter jeito de segurar a CPMI e está querendo colocar alguns representantes ali para dar uma apaziguada na situação. A gente vai entendendo isso. Mas, enfim, tudo isso começa com os descontos indevidos. Aí puxaram um fio, Daniela Lima, na Globo News, puxaram um fio assim, ó, vocês estão falando de desconto só de associação? Não, tem empréstimo fraudado também. Poxa, como assim empréstimo fraudado, Thiago? 90 milhões de empréstimos movimentados no ano passado. Né? 90 milhões de reais em um ano. Aí, como que foi fraudado? Foi o banco que fraudou? Foi o INSS que fraudou? Não. A culpa do empréstimo fraudado não é do INSS. Não é. Não é do governo. Não é. O empréstimo fraudado, ele é culpa do correspondente corrupto. Na maioria das vezes, não é culpa do banco. Por exemplo, o correspondente tem a bandeira bancária do BMG, certo? Ele vai lá, usa o BMG, libera o dinheiro para o aposentado. Libera o dinheiro para o aposentado. Vou deixar aqui o telefone para vocês, na live vertical. Libera o empréstimo na mão do aposentado. O aposentado não aceitou. O aposentado não fez a selfie, mas entrou. Como entrou, Thiago? Eu tenho algumas respostas, mas não posso falar. Mas entra, né? Pessoal aqui é Brasil. O pessoal dá nó em pingo d'água, infelizmente. Tira selfie com manequim, né? Assinatura, então, quando era assinatura, era uma beleza. Tem um termo muito usado no empréstimo consignado, que é o Chico Xavier. Chico Xavier nada mais é do que assinaturas estelionatadas, né? Fajutas, falsificadas. E aí, o empréstimo, na melhor das hipóteses, ia para sua conta. Então, não é acabar com um empréstimo consignado, porque a culpa é do INSS, isso dá pouco dinheiro e muita dor de cabeça. O empréstimo consignado é o crédito mais barato que se tem. Todo mundo sabe disso. O Pompeu sabe disso, o capitão Alberto Neto sabe disso, né? Todo mundo que defende ali o consignado sabe que está defendendo o aposentado do juros predatório. Sabe que está defendendo o aposentado do agiota. Sabe que está defendendo o aposentado do crédito pessoal. Então, não é acabando com o consignado que vai se resolver o problema. Pode ser que resolva um problema do INSS, mas vai gerar um outro problema para o segurado do INSS. Esse segurado que precisa de crédito barato para se manter, que recebe salário mínimo às vezes para sustentar ele e mais 2 pessoas. Então, é muito cruel uma afirmação como essa do novo presidente. Ele com certeza ainda não entendeu a causa. Né? Eu falo que quando eu cheguei aqui no YouTube eu também não entendia. Eu não entendia a causa do aposentado. Eu cheguei aqui porque eu tinha montado uma empresa de crédito,
E eu falei, olha, eu vou fazer uma divulgação, né, na internet, e por ter a oratória jornalística, saber falar um pouquinho mais, o canal se destacou rapidamente, e aí eu comecei a tomar algumas pancadas aqui. Pô, mas ninguém precisa de empréstimo, não sei o quê. Eu falei, tá, tudo bem, então vamos lá. Então, o que eu posso fazer? Eu tinha acabado de montar um negócio para empréstimo. Eu não sabia que o aposentado não precisava mais de empréstimo. Para mim, precisava, né? Mas não, quando eu vi todo mundo tomado, sem margem, né? Uma situação ali ruim. E aí eu comecei a virar minha chave. E virei um mentor financeiro para aposentado. Fiz o manual que ensina a diminuir parcela, fui na casa de aposentados, fui ver situações que eu não gostei de ver, gente que fazia sua higiene pessoal no banheiro ali com jornal, com revista, mas tinha um Honda Civic na garagem. Eu falei, mas acho que eu consigo ajudar essa pessoa, né? Não sou nenhum economista, não sou nenhum estrategista financeiro muito especializado para falar como que você faz 1 milhão do zero, mas para tirar você do endividamento eu sirvo, mesmo porque eu nunca fui endividado. E aí comecei a desenvolver essas artimanhas, né? Desenvolvi o manual anti-endividamento consignado inteligente, desenvolvi meios de fazer você ganhar dinheiro sem ser através de empréstimo, todo mundo sabe aqui, né? Do corte do prestamista, que a gente consegue dinheiro rápido, do corte das próprias indenizações sindicatos, que a gente já faz há muito tempo. E comecei a tatear. Mas o que eu entendo é que não é acabando com o empréstimo consignado, porque o empréstimo consignado ele só é ruim quando a pessoa não sabe usar. Quando a pessoa não sabe usar o consignado, meu amigo, realmente é complicado. E tem aqui um videozinho que eu recebi, deixa eu ver se está fácil aqui, que é justamente sobre a abordagem, né? Que é feita, olha isso aqui que absurdo, para esses aposentados que foram fraudados. Quer ver como que é feita uma venda? Você que está aí em primeira mão, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É um vídeo de hoje, aliás. Olha só isso aqui. Ó. É absurdo. É desse jeito que o idoso é tratado nesse país aqui. E aí não é o presidente do INSS o culpado. Não é. Não é nem o presidente da República, porque isso aqui é mal do brasileiro. A corrupção está intrínseca, está dentro, está no meio, está em tudo, está nas entranhas do brasileiro, que começa a ver que o aposentado vulnerável aceita uma situação dessa daqui. E é por isso que eu falo que a gente tem muito mais argumento para ir para a rua do que na época que aumentou a tarifa lá em 20 centavos. Olha isso aqui. Isso é uma confirmação. Alô? Oi, dona Neuza? Ó. É eu mesmo. Oi, dona Neuza. Eu sou a Letícia da Suda Crédito da SEG, tudo bem? Bem, você. Tudo bem também, dona Neuza. Que conta, senhora? Dona Neuza, o motivo do meu contato, tá? É bem rapidinho, não vou te atrapalhar. Eu tô fazendo almoço, eu saí, cheguei agora. Ah, não, sim. Então por isso que eu vou falar bem rapidinho, tá, dona Neuza? Eu não vou te atrapalhar o seu almoço, tá? Eu tô ali para deixar a senhora ciente, né, dos capitais de seguro que ficou disponível de acordo com a sua idade. A senhora tem 71 anos, né? Tem. Isso, então, de acordo ali com a idade da senhora, na contribuição mensal de R$ 51,06, a senhora vai ter direito a essas 3 coberturas, que são elas no valor de 5 mil, né? Sendo ali por morte natural, acidental e invalidez por acidente. A senhora é casada atualmente, dona Neuza, ou é solteira? Sim. Casada, graças a Deus. Que bom, né, dona Neuza? E quanto tempo já de casamento? 51. Nossa, bastante. Quantos filhos vocês tiveram? Um só. Um só? Só um. Ah, entendi. Eu pergunto, né, dona Neuza, porque então, sendo assim, caso Deus que me livre, a senhora venha faltar, seu esposo e seu filho que são os beneficiários da senhora. E a senhora está morando aí no mesmo endereço? É. Ah, perfeito. Só deixei então tudo atualizadinho aqui, dona Neuza. Para dúvidas, a senhora pode entrar em contato no nosso 0800. Hoje, então, a senhora falou com a Letícia e eu com a Neuza, né? Então, dona Neuza, eu agradeço, né, a senhora ter me escutado até aqui. Sempre pergunto ali, né, se conseguiu ficar ciente da contratação do seguro que eu passei. O autorizo deve ser de R$ 51,06. Correto, dona Neuza, certo? Porque esse negócio aí de resgate, essas coisas, tá tudo novo comigo, sabe? Ah, não, mas a senhora... Mas a senhora responde por si mesmo, né? Não, eu respondo. Você tem que fazer alguma coisa assim, negócio de banco, negócio de... Não, não é de banco, tá, dona Neuza? Não é o banco.
Só vou explicar ali mais por cima de novo para a senhora entender que não é do banco, né? Só ali para deixar a senhora ciente. Como eu disse ali, de acordo com a sua idade de 71 anos, foi disponível esses capitais de seguro, tá? E na contribuição mensal de R$ 51,06, a senhora tem o direito a essas 3 coberturas, que são elas no valor de 5 mil, sendo ali por morte natural, acidental e invalidez por acidente. E ele quem fica declarado beneficiários da senhora, seu esposo e seu filho, caso a senhora venha se ausentar. Então, só para a gente finalizar o contato, tá? Eu sempre pergunto ali se a senhora ficou ciente da contratação do seguro, autoriza o débito mensal de R$ 51,06. Correto, dona Neuza, certo? Certo. Obrigada, dona Neuza. Tchau. Tchau. Você entendeu como é que é feita uma confirmação para uma senhora de 71 anos de idade que estava cozinhando, tentando escapar, né, das garras? Tá bom, já entendemos. Já. Tentando escapar das garras disso aí, que isso aí é pior do que um leopardo correndo atrás de um, sei lá, de um calango, não é? Não vou nem colocar um animal de médio porte. É uma covardia. Covardia, uma abordagem covarde. Então, isso é o que gera a fraude do INSS aí, a fraude dos empréstimos. Então, não é, eu vou acabar com os empréstimos. Não. Tem que criar uma solução para que seja feita em segurança. Aí, a solução que foi criada para que seja feita em segurança era, vamos fazer selfie. Vamos fazer selfie, né? Agora, o aposentado, ele tem que segurar o contrato, né? Ele tem que segurar o contrato para tirar. O aposentado não tinha braço e tinha que segurar o contrato. Olha as ideias. Então, tem que ter uma coisa sustentável, sabe? Uma coisa real, não paliativa. E aí até o áudio que a Yasmin Mello manda para a gente, Pompeu, quando tiver ok, é só fazer um joião que eu coloco vocês, tá? Já estão aqui no backstage, Carlinha, Pompeu de Matos, é só dar um joinha, tá? Que aí a gente já pode subir vocês, a hora que quiser. Já tá liberado aí? Então, breaking news, Pompeu de Matos aqui com a gente nesse momento. Deixa eu parar essa tela aqui. Olha o deputado olha o calibre do deputado federal que eu trouxe aqui no nosso canal hoje. Lembra muito o meu pai, o Pompeu de Matos, hein? Vou falar a verdade, lembra muito o seu Nelson Corrêa. Já está aqui do nosso lado, diretamente de Brasília, reunião em cima de reunião, o bicho pegando. Pompeu de Matos aí abriu essa brecha na agenda para atender a nossa demanda aqui. Pompeu, queria te dar aí as boas-vindas. Tá no escurinho aí? Acendeu. Queria te dar as boas-vindas, agradecer aí pelo seu tempo, né, por estar aqui com a gente nesse momento tenso, né, um momento que a gente vive uma turbulência talvez nunca antes vista, e por sinal a primeira vez que eu te trago aqui no canal e nesse grande momento, nesse momento de aquecimento da pauta do aposentado. Todo mundo levantando bandeira, agora tem um monte de político que ama o aposentado, só que a gente não vê por esse lado, né? A gente sabe que de verdade, os que são de verdade não passam na hora que o bonde tá tocando a sirene. A coisa tá lá friazinha e o Pompeu já falava de aposentado. O nosso canal tá aqui há 5 anos lutando pelo aposentado. E aí os grandes veículos agora estão falando e a gente tem que aproveitar disso aqui para fazer o caldo engrossar, né? O aposentado entender o tamanho da representatividade que eles têm, com uma massa aí de 39 milhões capaz de eleger um presidente da República. Então, Pompeu, eu queria agradecer a sua presença aqui e já agradecendo a presença, fazer a primeira pergunta. Quando foi que você se apaixonou pela causa do aposentado e pensionista? Foi agora, depois da fraude, ou isso aí já vem de longa data? Meu abraço, Thiago Parigiani, meu abraço a todos os internautas, todos os telespectadores, aqueles que estão aí ligados contigo no canal. Primeiro, como sempre digo, gratidão a Deus por poder estar aqui celebrando a vida, cumprindo a minha tarefa, desempenhando minha missão, respondendo, né, pelo mandato que o povo gaúcho e brasileiro me concedeu honrosamente. Eu trabalho a causa do aposentado, assim, para não exagerar, mais de 15 anos. Né? Nos últimos 4 mandatos eu tenho me dedicado e é uma coisa assim impressionante que cada vez eu me apaixono mais, eu vou intensificando, mas desde o segundo mandato que eu exerci, lá em 2002, eu comecei a tratar dessa questão do aposentado. O senador Paim era deputado comigo,
E eu comecei a discutir com ele, achando que a gente tinha que, mais do que falar, tinha que agir. Como diz a Bíblia, mais do que ter dó, tem que ter atitude. Então, a gente tinha dó dos aposentados, aquelas fraudes que havia. Não sei se tu lembra, tinha uma mulher, uma advogada do Rio de Janeiro, até me esqueci o nome da mulher, que fraudou meio mundo lá no Rio de Janeiro. Não sei se era Denilma, uma coisa assim. Mas, enfim, e depois o país deixou de ser senador, deixou de ser deputado, e eu segui trabalhando o tema, discutindo, aprendendo, entendendo, compreendendo, até que depois eu mesmo virei aposentado, viu? Eu, inclusive, sou um daqueles que luta porque tenho conhecimento de causa. Teve o desconto? Teve o desconto? Não tive o desconto. Aliás, eu fiz uma coisa que todo aposentado tem que fazer e que o aposentado não faz. E que a gente tem que dizer, vamos dizer assim, dar uma dica. É um dever de casa. Porque, assim, se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Se eu não me quiser, quem vai querer? Se eu não for por mim, quem vai ser? Se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Então, primeiro tu cuida de ti. Aliás, quando sobe num avião, é importante dizer isso, tu entra dentro de um avião, eu entro toda semana, no mínimo 2 vezes, aí a moça lá que anuncia, ela diz assim, olha, aperte o cinto, se houver despressurização, ou seja, se der uma pane no ar, né, máscaras cairão automaticamente. Pegue a que está mais próximo de ti, coloque primeiro em ti e depois auxilie quem estiver do teu lado. Por quê? Porque se você não te cuidar, não te proteger, não te socorrer, tu não socorre o outro. Morre tu e morre um filho, morre a avó. Então, eu quero dizer para aposentar, cuide primeiro de ti, cheque a tua continha, cheque o teu extrato da tua folha de pagamento. Isso é um dever de casa que o aposentado tem que fazer e que muitos não fazem, depois são fraudados, se queixam, a gente tem que falar mal do fraudador, tem que punir o fraudador, tem que botar na cadeia, mas o bom mesmo, sabe o que é o melhor? Que não tenha fraude. Né? Como dizia a minha avó, que ensinou a minha mãe e que me ensinou. Assim, o melhor remédio é prevenir. É prevenir do que depois remediar. Esse é o dever de casa. Agora, aconteceu a tragédia, tu não te cuidou, os larápios foram mais espertos, sabe como é que é o bandido, né? Como diz o espanhol, echa la lei, echa la trampa, a gente faz a lei, eles fazem a trampa, então eles te pegaram, assim, vamos enfrentar o bandido. Mas cuide, faça o dever de casa, cuide, é o teu dinheirinho, é pouco, mas é teu. É pouco, mas é tu que tem que cuidar. Então, eu sou um apaixonado de mais de 15 anos, talvez 20 anos, na luta em favor do aposentado, da aposentada, do pensionista. Eu sou advogado. Eu comecei a lidar com a aposentadoria, eu tinha 21 anos, 22 anos, aposentando as pessoas como advogado, e fazia, inclusive, do tempo que o advogado fazia de graça. Hoje não fazem mais. Mas fazia graciosamente e me sentia orgulhoso. E as pessoas eram reconhecidas e olhavam para mim e diziam, mas tu conseguiu me aposentar, tu conseguiu aposentar minha mãe, depois, com o tempo, tu conseguiu aposentar minha avó. As pessoas vinham me agradecer. Então, eu tenho uma luta, sou um apaixonado, tem uns que criticam, tem outros que falam isso. Falem o que quiserem. Não tem problema. Quem caminha em direção à luz não vê o que passa nas trevas. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para quem estou fazendo e estou fazendo o que eu posso. Eu vou fazer tudo? Não, eu não tenho força para fazer tudo. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho rei na barriga, eu não sou pode tudo ou sabe tudo. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso. Quanto eu posso do que eu quero? Aquilo que eu posso do que eu quero, eu fiz, faço e farei. E vou continuar fazendo. Por isso, que é o meu enfrentamento agora contra esse absurdo do que é essa fraude que estão fazendo contra os aposentados desta vez. Perfeito, Pompeu. Nossa, que honra eu tenho de ouvir isso aí. Isso é um pensamento muito estoico. Você deve estudar estoicismo. Eu sou um apreciador do estoicismo. Né? Esse negócio de eu faço o que está no meu limite, é pragmatismo, é o que vai funcionar, sem falsas promessas. Né? A gente precisa de mais políticos assim, que falam com essa transparência aí. Como que você se sente? Você estuda estoicismo? Eu estou ouvindo um pouquinho baixo. Como eu me sinto? Isso aqui se chama Diário Estoico. Já ouviu? Já Sim. assistiu? Já leu? Diário Estoico, sei. Isso que você falou casa muito com o que tem aqui. Eu admiro.
Tá baixo meu som para você? Mas eu estou melhorando ele aqui agora. Tá. Não, foi muito estoico o pensamento, eu só elogiei o pensamento, mas vamos lá. Como que você se sente sendo aí um dos raríssimos deputados que defendem essa categoria? Eu, só passar o meu relato, eu saí candidato a vereador aqui pela minha cidade, e toda vez que eu ia defender o aposentado, falou, você é louco, esse povo não vota. Então, é isso que eu imagino que, como um deputado, às vezes você pode ser que ouça, ou não, às vezes eu estou errado, mas na minha campanha eu ouvi demais isso. Como que o Pompeu se sente aí sendo um dos raros deputados que defendem essa bandeira do aposentado, do pensionista brasileiro? Olha, eu me sinto assim desafiado. Eu me sinto desafiado, me sinto assim indignado com tudo isso que está acontecendo com os nossos aposentados. Essa fraude absurda. Eu sei, não é novidade. Já tem, eu me esqueci, até vou pedir para o pessoal aqui, meu pessoal, olhar a fraude do Rio de Janeiro, do INSS, feita há vários anos, me esqueci o nome daquela mulher. Ela ficou famosa. Fala pra mim a fraude que eu pesquiso aqui para você. Fraude do que foi? Ela roubou milhões. E assim, cada vez, sempre tem fraude contra o INSS, contra o aposentado. Agora, essa não é a última, inclusive. A última que descobriram foi há 2 semanas no Rio de Janeiro. Aliás, desculpa, em Minas Gerais. Onde os larápio, eles criaram pessoas virtuais. Como é que a gente diz quando uma pessoa é virtual? É fake, não é? É fake. Avatar. Metatarso, não é? Avatar, fizeram um avatar da pessoa. É um avatar. Eles formaram um avatar. E aí, só que essa pessoa com data de nascimento, com escolaridade, foi adquirindo, né? Carteira assinada, tempo de contribuição, enfim, até que aposentaram ela. Uma pessoa que não existe. E eles descobriram agora. Então, eles são, com esse negócio da inteligência artificial, cada vez os larápios são mais espertos. Então, essa é a última fraude. A penúltima é esta aqui, que nós estamos falando agora do golpe das entidades, né, da contribuição do aposentado. E eu vou dizer para ti, é uma coisa, assim, absurda, é uma coisa abominável, e que a gente tem que, assim, se indignar, mas de tal maneira que a gente tem que reagir com ação e atitude para fazer o enfrentamento. Para isso, tu tem que fazer um pequeno diagnóstico, e é necessário. Qual é o diagnóstico? Primeiro, quando começou? 2017, segundo o levantamento da Polícia Federal. Que governo era? No governo do Temer. O Temer é culpado? Não, não é o Temer é culpado. Eles montaram um esquema dentro do governo. Os governos são culpados, não necessariamente o governante, mas os governos, eles permitem, facilitam, enfim, são enganados junto. Ali foi quase R$1 bilhão. Veio o governo do presidente Bolsonaro. A fraude continuou, se ampliou, e foi para 2 bilhões e 400 milhões. E aí veio o governo do presidente Lula, e a fraude aumentou mais 4 bilhões. Aí era tal tamanho, que aí não tinha mais como esconder embaixo do tapete. Por que durou tanto? E é o diagnóstico. Durou tanto porque é muito sofisticada. Tinha gente da Polícia Federal no meio, inclusive um agente da Polícia Federal. Ou seja, eles se misturavam lá no meio. O Tribunal de Contas, que deveria ter feito alguma coisa, o relator das denúncias que foi apresentado ao Tribunal de Contas sentou em cima e ficou um ano sentado, denunciado pelo outro colega do Tribunal de Contas. Eu estou te dando dados, eu sou deputado federal, tenho responsabilidade sobre o que digo. Então, falhou o Tribunal de Contas, falhou a Polícia Federal, falhou a CGU, a Controladoria Geral da União, ela, diferentemente da Polícia Federal, que investiga o crime cometido, a CGU, ela age para que não haja o crime, ela alerta, ela desperta. O que ela fez? Nada, não fez. Depois ela apareceu se queixando do que tinha feito, não é o papel dela. Ela tinha que ter ajudado a evitar fazer o mesmo papel do Tribunal de Contas da União, que é fiscalizar, evitar que aconteça a fraude. Bom, segue. Os funcionários do INSS denunciaram, foram ameaçados de morte. Denunciaram na Polícia Federal, denunciaram no Ministério Público, denunciaram na Polícia Civil, denunciaram no Tribunal de Contas, denunciaram na CGU, e ninguém fez.
Os ministros demoraram. Eu denunciei. Disse todos os outros. Agora, o Pompeu de Matos, para não dizer assim, mas o que o Pompeu está fazendo lá? Eu estava lá na tribuna, subi de cara limpa, botei a boca no trombone, dei o nome aos bois, dizendo no dia 23 de abril de 2024, ou seja, um ano e pouco atrás. Eu denunciei. Disse que havia uma fraude, que estavam desviando dinheiro, estavam levando, descontando sem autorização, estavam logrando um aposentado. Então, não faltou gente que falasse, não faltou gente que dissesse. O que faltou? Faltou alguém que fizesse. E não fizeram devagar, ficaram assim, ó, é uma coisa assim impressionante. Bom, mais do que isso, veio à tona essa denúncia toda. Agora nós temos que passar limpo. Vamos fazer uma CPI. Tá bem, vamos fazer uma CPI. E eu estou falando pela primeira vez com alguém sobre a CPI contigo. Porque voto exclusivo aí, que dá trabalho. Olha aqui, ó. Eles estão dizendo, o PDT não assinou. Eu fui lá e assinei a CPI, mas tem dois pedidos de CPI. Tem um que é um pedido que tem a maior número de assinatura, que não diz quando começa, ou seja, desde quando vai investigar. É só investigar a fraude. É exatamente para não investigar o tempo do Temer e o tempo do Bolsonaro. Para investigar o tempo do Lula. Eu quero que investigue o tempo do Lula, investigue o tempo do Bolsonaro e investigue o tempo do Temer. Não interessa. Justo. Olha aqui, ó. Não tem malvado, como é que é, preferido, e nem bandido protegido. Nenhum e do outro. Eu vou repetir. Não tem malvado preferido e nem bandido protegido. Não tem proteção, não importa. Estes que fizeram a fraude contra os avós, contra as avós, contra o vovô, a vovó, contra o aposentado, a aposentada, pensionista, tem que ir para a cadeia, responder processo, claro, ir para a cadeia, tem que devolver o dinheiro, tem que tomar tudo o que eles têm e buscar para um montante para devolver o dinheiro. Enquanto não recebem o dinheiro dele, governo, tem que pagar o aposentado. Mas o dinheiro é público, como é que o governo vai pegar o dinheiro público para pagar o aposentado? Olha aqui, ó, vou dizer para ti, Tiago, não perguntem para mim. Eu não sei de onde é que o governo está tirando dinheiro. O que ele não pode tirar é do aposentado. Exato. Quem não pode perder é quem não tem. Então, o governo tire de onde tirar, não sei de onde é que vem, ele deu um jeito, porque o dinheiro só foi tirado do aposentado porque houve a conivência do governo. Quem passa esse dinheiro para o sindicato, para as associações, sabe quem é que passa? O INSS. Sim. É ele que retém o dinheiro mediante a autorização dos aposentados. Claro que essa autorização, a maioria era fraudada, mas o INSS não percebeu a fraude, não quis ver, não se interessou, gente estava no meio, estava no negócio. Então, o INSS é culpado, é conivente. Entenda-se governo. Então, o governo tem que pagar essa conta, paga para o aposentado. Mas o governo não pode perder. Também acho que o governo não pode perder. Mas quem menos pode é o aposentado. Então, primeiro tu paga quem mais precisa, tu devolve para quem tem o direito, que é o aposentado, e o governo vai atrás do LARAP. O governo tem o Ministério Público, o governo tem a CGU, o governo tem o Tribunal de Contas, o governo tem a Advocacia Geral da União, o governo tem o diabo do raio que parta. Quem não tem nada na mão para recuperar esse dinheiro é o aposentado. Exato. Então, o governo pega, paga o aposentado, entrega para ele o que é dele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e ele, governo, vai atrás desse dinheiro e recupera de quem roubou esse dinheiro. É assim que eu vejo, é assim que eu defendo, e deixo a recomendação para os aposentados. Cheque ou tenha contra-cheque, para que não repita, porque eles nunca vão deixar de ficar tentando lograr o aposentado, porque é, em tese, o cidadão mais frágil, às vezes com menor formação, às vezes porque é mais velho, enfim, eles se aproveitam da fragilidade da gente. Eu me incluo entre os quais. Né? Comigo eles não se metem, o diabo sabe para que aparece, mas eles fazem isso. E aí eu vou concluir. As assinaturas na CPI. O PDT não assinou... Segura essa aí que eu vou te perguntar. Essa aí que eu vou te perguntar. Essa está na pauta. O Pompeu já chegou, rasgou minha pauta aqui, já veio para cima, mostrando... O pessoal estava falando aqui, o Pompeu não vai falar nada de CPI, ele mesmo chamou o tema.
Tá? Vocês estão muito enganados em relação ao meu entrevistado aqui. Quem não conhece vai conhecer hoje. Pompeu é um cara transparente, tá? Por isso que ele está aqui. Eu já agradeço a assessoria de imprensa dele, a Carlinha, porque nem fez questão de ver minhas perguntas. Ela pediu aqui, eu falei, é pergunta de inscrito. Né? O Pompeu sabe que ninguém vai armar nenhuma arapuca para ele, porque eu sou fã do trabalho do Pompeu. Eu sou fã do trabalho dele, porque a gente precisava de uma bancada, não de um só deputado. Mas hoje a gente só tem um deputado. Eu não vejo outro ali, não é porque o Pompeu está aqui comigo, não. Tinha o capitão Alberto Neto, que já veio aqui em live comigo, mas está sumido da causa. O Ricardo Silva virou prefeito de Ribeirão. Então, também não faz mais sentido ele estar nessa encabeçando. Se a gente não tiver o Pompeu, meu amigo, a gente não tem ninguém. A gente tem o Paim no Senado, que eu já vou fazer uma pergunta do Paim para ele daqui a pouquinho, mas o Pompeu, por isso que está aí, a esperança do aposentado. É a voz do aposentado na Câmara. Tá? E não é nenhum exagero, não. Pompeu, para continuar nisso que você falou, há muito tempo a gente denunciou também. Você denunciou, o Milton foi para Brasília, denunciou, né? A gente está aqui batendo nessa tecla, só que só foi acontecer quando foi para a grande mídia. O Metrópolis começou a publicar, né, matérias, e a PF começou a se munir daquilo ali, e aí aconteceu esse estouro. Então, tudo isso que você fala, eu denunciava, eu ia para canais maiores aqui, eu falava, todo mundo falava, esse cara é louco, é porque ele defende aposentado, então ele só fica falando isso. Mas isso é a maior bomba, talvez, de um governo, né? A maior corrupção do governo. Então, é muito grande o que está acontecendo. O deputado tem algum palpite de qual que é o caminho desses 6,3 bilhões de reais desviados? Porque não é só na casa do Careca e do INSS, no Porsche. Foi para algum lugar. Foi para algum lugar esse dinheiro, serviu para alguma coisa. O deputado tem algum palpite? Olha, veja bem, é claro que a Polícia Federal, entrando no caso, demoradamente, eu faço crítica, viu? Faço crítica, porque eu denunciei, eu critico o Ministério da Previdência, que demorou. Eu critico o INSS, que demorou. Eu critico o Tribunal de Contas, que demorou. Eu critico a CGU, que demorou. E eu critico, repito de novo, a Polícia Federal, que demorou. O INSS até tu compreende, por quê? Porque tinha gente atrás, né? Tinha gente lá de dentro por trás. Mas o que é fato é que o governo tem como ir atrás desses larápios. A Polícia Federal tem como investigar e descobrir a rota do dinheiro. Porque esse dinheiro caiu nessas entidades. Cada entidade recebeu, abra a conta dela. Eu sou bancário. Eu sou do Banco do Brasil. Abra a conta dessas entidades. São 30 e poucas entidades. Está ali o dinheiro. O dinheiro não foi para outro lugar, foi para ali. Aí tu olha... Você acha que parou nas entidades? Você acha que parou nas entidades o dinheiro? Não, é claro que não. Ali ele andou, mas ali é o primeiro estágio. Então, vê quanto cada uma recebeu. Aí tu vê, abre a conta dela e vê para onde foi esse dinheiro, no que eles gastaram. Porque, em tese, veja bem, Thiago, as entidades estão recebendo esse dinheiro porque elas, em tese, vou repetir, prestariam um serviço de assistência dentária, médica, social, advocatícia, enfim, de saúde, enfim, uma série de ações. É por isso que o aposentado se associou. Tanto é que talvez 30% desses valores, desses 6,2 bilhões, eu acredito que 20%, 30% realmente é verdadeiro, viu? Realmente o aposentado contratou esse serviço, é entidade que presta serviço, é entidade social do próprio aposentado, eu sei vários. Tem gente boa no meio. Aí o que aconteceu? Os larápios se aproveitaram, viram que tinha essas entidades que faziam isso de maneira muito simples, muito correta, e criaram as entidades deles e fizeram a fraude. E algumas entidades que, vendo a fraude dos outros dar certo, começaram a fraudar também. Tu entendeu? Como é que é a ocasião? Ocasião faz o ladrão. Faz o ladrão, né? Então, eles foram agindo assim. Então, o que o governo tem que fazer? É até relativamente simples. Pega, abre a conta, o governo, no caso a Polícia Federal, abre a conta de cada entidade, quebra o sigilo. Bom, quanto entrou? É dinheiro na veia, né? Que é do INSS para ele. Está ali os repasses, mês a mês, ano a ano, bem certinho. Aí tu vê para onde é que foi esse dinheiro. Eu sei de uma entidade, de acordo com a Polícia Federal, que destinou um dinheiro para a conta de um ministro, um ex-ministro da Previdência que era candidato a governador do estado. Eu vou dizer assim, o ministro sabia? Não sei. Porque ele deixou de ser ministro, era candidato. Ele é culpado? Não sei.
Ele tinha consciência do que estava acontecendo? Não sei. Eu não quero fazer acusação injusta, mas tem como rastrear para onde foi o dinheiro. Tem como dar nome aos bois, tem como identificar. E aí buscar de volta. Eu não sei se busca tudo, mas dá para buscar um bom tanto, uma boa quantia. E outra, é importante reafirmar, nem todos esses 6 bilhões e 200 milhões que, digamos assim, foi identificado em termos de quantidade pela Polícia Federal, nem todo ele quer dizer que é fraude. Tem alguns valores ali, acredito que 20%, 30%, que o aposentado autorizou porque era uma entidade que prestava serviço para ele. Aí diz assim, mas essa entidade ela era correta? Não, tem entidade que era incorreta, e vendo a vizinha fraudar e ficar por isso mesmo, se fincou no esquema também e se aproveitou e ampliou, digamos assim, os associados, só cair com associados fake. Essa é a verdade. E a CPI também, além de todos esses órgãos que citei, Polícia Federal, CGU, Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas, enfim, todas essas investigações, além disso, vai ter a CPI, a CPMI, que haverá de ser instalada aqui na Câmara e no Senado, que tem um imbróglio, tem briga, tem muito diz que diz, tem muita mentira, tem muito fake, porque, na verdade, a CPMI vai mostrar quem é quem. No governo Temer, quanto foi, quem recebeu, quanto recebeu e para onde é que foi o dinheiro recebido. No governo Bolsonaro, vai aparecer quanto cada empresa, cada entidade recebeu, quanto que foi passado para eles, aonde foi esse dinheiro, para quem eles repassaram esse dinheiro. E a mesma coisa no governo do presidente Lula. Eu posso dizer para ti, hoje, conversando com alguns deputados aqui, assim, eu não tenho, e os deputados que eu conheço do PDT, nenhum tem um sindicato ligado a ele. Não é dono de sindicato, não é dono de uma entidade. Mas muitas entidades destas, sindicatos e entidades, são ligados a alguns partidos políticos. Entendeu? Tem os amigos do rei. Tudo isso vai vir à tona. Tudo isso vai clarear. Vamos dar os nomes aos bois, vamos ver quem é quem nesse processo. Porque, como eu disse para ti, não tem malvado preferido e nem bandido protegido. Tá na fita, vai pagar pelo que fez. Muito bom. Eu ia deixar para o final, mas o Pompeu já me deu a dica aqui, porque toda vez que a gente ia para Brasília com esse argumento, tinha gente que falava assim, não mexe com isso, tem coisa grande atrás disso, sabe? E aí é o que eu pergunto para você, já emendando aqui, não quero te colocar em nenhuma saia justa, fique à vontade para responder ou não. Existe alguma possibilidade desse dinheiro ter alimentado o fundo partidário de algum partido em Brasília? Olha, vou dizer para ti, olhando assim, por alto, né, a investigação, quer dizer, eu em sã consciência não acredito. O que pode ter acontecido, e acho que até aconteceu, e já tem documento desses fatos, é uma dessas entidades, dessas empresas, dessas associações, desse sindicato, ou dirigentes desses sindicatos. Eu acredito que o sindicato em si não, a associação em si não, mas dirigentes dele, que, vamos dizer assim, são como que donos, eles podem ter contribuído para o fundo da eleição de um ou de outro candidato. Ou seja, tinha dado uma contribuição pessoal. Eu não vi, mas a Polícia Federal, ela divulgou que um sindicato desse, uma entidade dessa, depositou na conta de um candidato a governador, eu não vou falar o nome aqui para não... Nem precisa, não vou falar nome, mas depositou na conta de um candidato a governador de um determinado estado, teria depositado 60 mil. Acende a luz vermelha. Exato. E se fez para esse digamos assim, ele sabia, ele tinha consciência, qual era a relação dos dois? Será que foi porque ele, antes era ministro da Previdência, favoreceu aquela empresa? Então, tem muitas coisas. E tem muita fofoca também. Eu vou te dar um exemplo. Nós vamos votar hoje aqui um projeto de lei, digamos assim, para coibir essas fraudes, para que não repasse esse dinheiro mais para as entidades. É uma coisa que eu vou dizer assim, é ruim, porque tem entidades boas que vão pagar pelo que não fizeram. Mas, enfim, aquilo que eu disse, casa arrombada, tranca de ferro. Porta arrombada, tranca de ferro. Bom, mas o que é importante a gente racionalizar nessas questões é que estas entidades que receberam estas vantagens, elas têm que ser investigadas.
ela tem que ser examinada. Ela tem que ver a que vieram, qual é o serviço que prestam. Ou elas foram montadas só para formar o cassino, para roubar o aposentado. Então, tudo isso, tu passa um pente fino, e esse pente fino vai dando a clareza para a gente entender quem era quem fazia um papel decente, quem estava roubando, quem estava desviando, quem estava por trás do pano se beneficiando, se tinha algum político, quais são os políticos, quais são os empresários, enfim, quem é quem. A verdade é que tem gente grande por trás. E se não eram grandes, ficaram grandes pela dinheirama que receberam. Entendeu? Se não eram grandes, por tudo que receberam, ficaram grandão. Mas agora eles vão ter que responder pelo que fizeram. Muito bom. A culpa de quem isso aí vai ser investigado. Esse jogo de empurra político não favorece o aposentado. Você acredita que o INSS... A questão é quem vai devolver o dinheiro, né? Então, a culpa, deixa para lá, é Lula e Bolsonaro, politizaram a situação, ficou uma maluquice. É que nem um cara, né? Bate no carro do aposentado, aí desce o Lula, o Bolsonaro do carro do aposentado que ficou aqui no meio, socado no meio dos dois, engarrafou, aí fica o Lula e o Bolsonaro brigando um com o outro, e o aposentado com o prejuízo ali fica, mas quem vai me pagar? É isso que eles querem saber. Você acredita que o INSS é o caminho correto para o aposentado confiar em fazer os cálculos e devolver os valores para eles, Pompeu? Eu acredito que sim, até porque eu não vejo, não tem outra forma de fazer, não tem outra maneira de ser feito, porque quem tem os dados é o INSS, tanto os dados do INSS, do aposentado, quanto os dados do próprio INSS, cujos valores ele repassou para as empresas. É o INSS que tem a conta, vamos dizer assim, a conta corrente, tem os extratos, tem os repasses, tem os valores, tem os pagamentos. Então, o INSS tem toda a memória, tem toda a história. E aí, até um amigo meu me perguntou, mas, Pompeu, tu não acha que o INSS devia... Ele sabe de quem ele descontou, e sabe para quem ele pagou, e sabe, está tudo contabilizado, é fácil, o sistema de computação hoje é fácil, dá um take ali e já vem. E assim, então, por que ele não pega e devolve tudo pro aposentado? Aí eu expliquei. Por quê? Porque nem tudo que foi descontado da conta do aposentado necessariamente quer dizer que era fraude. Sim. Então, quem tem que dizer que era fraude é quem foi fraudado, é o aposentado. Então, o aposentado, o que tem que fazer agora? Entrar na conta dele, pega lá o filho, a filha, o neto, o familiar, entra na conta e vê de 2017 para cá o que descontaram da conta dele. E ele, com a sua consciência limpa, ele vai dizer assim, não, mas esse aqui é da tal entidade, esse aqui é verdadeiro. Eu queria passar, é a minha entidade aqui do meu bairro, da minha cidade, enfim, da minha região. Essa outra, lá, como um amigo meu lá do Rio Grande do Sul disse assim, Associação dos Pescadores de Brasília, o cara não sabia nem tipo pescador em Brasília. E aí, é claro que é fraude. Então, o aposentado separa o joio do trigo, vê aquilo que efetivamente ele contratou, ele devia, de maneira conscienciosa, porque se ele disser tudo é fraude, e não é fraude tudo, a empresa que recebeu vai ser processada, e ela pode se defender e acusar ele, entendeu? Ele tem que ser, ele não pode ser que nem os outros, mentir, ser desonesto. Não, o que vou repetir, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, o que é daquela entidade que ele contratou um serviço como associação ou como sindicato, esquece, é deles. Agora, aquilo que lhe deram o golpe, que levaram o teu dinheiro e que é uma associação que não tem nada a ver contigo, que nunca prestou serviço, que tu não contratou, aponta ali e, com certeza, o INSS é quem mais e melhor tem as condições de devolver o dinheiro, porque ele tem todos os dados na mão. Muito bom. Você que está chegando, a gente está ao vivo com o deputado federal Pompeu de Matos, PDT Rio Grande do Sul. Chega interagindo, fazendo sua pergunta, deixando o seu gostei, se inscreva no canal, tá? A gente está muito pertinho de bater 148 mil inscritos nessa live aqui. Tem mais 4 perguntas para o Pompeu, a live está fluindo muito bem, mas eu tenho uma convidada que mandou uma pergunta para o Pompeu e ela é uma mulher de mercado, a Yasmin Melo, né, ela é do mercado de consignados, e diante da notícia aí de que o INSS está pensando até em cortar essa linha de crédito barato aí do povo, não sei se o Pompeu viu a notícia que eu estava repercutindo aqui no começo, o presidente Waller lá do INSS falou que do jeito que está é melhor parar com consignado e tudo mais. Ela trouxe uma pergunta aqui para o Pompeu, ela é um pouquinho longa, mas eu vou querer que o Pompeu escute para poder dar uma resposta
mais assertiva para ela. Vamos lá. Tiagão, aproveitando aí a presença do Pompeu, acredito que minha pergunta ela é provocativa no bom sentido. É o seguinte, a gente tem observado aí todo esse escândalo do INSS, tudo isso que tem acontecido nos últimos tempos, né? E coisas muito sérias, coisas muito graves, que a gente não consegue nem mensurar o tamanho desse buraco, o tamanho desse estrago, coisas que realmente revoltam a população, inclusive a população mais pobre, que depende disso todos os dias. E quando eu digo que a minha pergunta ela é provocativa do lado positivo, é porque é o seguinte, hoje a gente tem um judiciário que cria soluções, toda vez que a gente fala de consignado, que a gente fala de INSS, o judiciário ele cria soluções paliativas. Ele apareceu um problema no INSS, ele vai lá e cria uma soluçãozinha para aquele problema. Apareceu outro, ele cria outra soluçãozinha. São recortes, né? E eu imagino que agora, diante de todo esse caos, talvez seja o momento da gente parar e pensar como é que nós conseguimos criar uma solução 360? Como é que nós conseguimos criar uma solução que, de fato, consiga contemplar ali todo esse ecossistema? E eu digo isso de coração aberto, porque talvez para construir essa solução, nós vamos precisar chamar à mesa bons advogados, correspondentes bancários, vamos precisar chamar à mesa os próprios aposentados, algumas outras entidades, para que a gente construa essa solução a 4 mãos. Há muito mais mãos, na verdade. Sendo assim, a gente entende que, a partir disso, a gente consegue enxergar o problema como um todo. Porque, por exemplo, quando a gente tem o crédito consignado e a gente tem uma categoria que trabalha com isso, mas que não tem acesso à informação, a gente sempre vai ter pessoas tentando furar uma barreira para conseguir informação de modo legal, distribuindo isso ali no mercado e aí fazendo o quê? Criando uma insegurança absurda. O que a gente faz? Então, não deixa essa categoria existir, ou a gente cria mecanismos para dar informação, mas de um modo seguro. A gente cria mecanismo para blindar o aposentado, o pensionista. Quais mecanismos eu não sei, mas é essa a proposta da pergunta, da discussão. Se a gente sabe que a gente tem ali uma categoria com advocacia predatória nas questões previdenciárias, o que a gente faz? Então, agora não pode mais existir advogado para a parte previdenciária? Não. Né? Mas como que a gente cria mecanismo para fiscalizar, para entender se tudo isso realmente está funcionando do jeito certo? Eu imagino que a gente só vai conseguir isso colocando todas as pessoas, todos os envolvidos nesse ecossistema sentados à mesa. E daí eu pergunto novamente, já pensaram sobre isso? Acha que vale a pena a gente propor alguma coisa nesse sentido? Ela fala muito sobre a DataPrev, questão de vazamento de dados, como chegam no idoso sem que o idoso queira contratar nada, né? Aquele vazamento de dados infernal, que o idoso fica recebendo ligação. Então, é hora de virar a mesa num sentido mais amplo, né? E poder propor uma condição mais favorável para que esse aposentado não seja lesado, como foi agora, mais uma vez. Como advogado, né, Pompeu? Acho que é importante você também saber dessa advocacia predatória que existe aí, de muitos advogados oportunistas, que falam que todos os contratos de consignados são fraudes, né? Fala, a INSS é fraudador de tudo, né? Nunca o aposentado contratou nenhum daqueles empréstimos ali, e eles vão lá e falam que tudo é fraude, né? Então é uma advocacia predatória, que dá até litigância de má-fé contra o aposentado. Essa é a pergunta dela. Você enxerga algum mecanismo capaz de resolver essa problemática? Não, veja bem, eu vou pegar 2 ganchos dela. Aliás, muito inteligente. Ela não é advogada, mas até parece que é advogada, né? Ela é a maior autoridade do consignado brasileiro, a Yasmin Mello. Ela é muito inteligente, então tem razão de ser. Mas veja bem, essa questão da DataPrev, ninguém fala, viu? É uma caixa preta. Mais uma, né? Mais uma. Hã? Mais uma, né? Mais uma. Inclusive, no governo do presidente Bolsonaro, eles desmontaram a DataPrev para privatizar. E aí, quando cria esse ambiente de um larga casa do Lorega, um larga e outro pega, entendeu? Então, eles desmontaram a DataPrev. E a DataPrev, todo mundo começou a meter a mão, entendeu? Tanto que ali é um banco de dados dos mais sofisticados do Brasil e de maior amplitude. Só dos aposentados são mais de 40 milhões. É mais que a população da Argentina. Pensa bem, que estão ali nos dados da DataPrev. E meio
à deriva, né? Porque a data prévia foi desorganizada, desarrumada, desarranjada. Então, isso aí vai ter que ser aberta, essa caixa preta da data prévia. Porque tu te aposenta, e serve para mim, no outro dia tu recebe uma cartinha te oferecendo consignado. Como é que o cara sabe que eu... Aliás, eu nem tinha recebido a carta da aposentadoria, eu já estava recebendo a carta do consignado por conta da aposentadoria que tinha sido deferido, cuja informação eu ainda não tinha. Eles sabem primeiro do que o aposentado. É claro que tem uma trampa, é claro que tem um jogo sujo aí por baixo, e a data prévia está no meio. Eu não quero falar, assim, genericamente da data prévia, mas tem vazamento aí, e não é seletivo, é muito objetivo. E aí, outro aspecto. Agora, essa questão do consignado. Eu vou dizer para ti, a fraude da contribuição das entidades associativas ou sindicatos é uma coisa, que, vamos dizer assim, financeiramente, em termos de valores, é pequeno, perto do volume que é a questão do consignado. Esses 6 bilhões, vamos dizer assim, se pegar o consignado, dá 90 bilhões. Não estou dizendo que tem fraude em 90 bilhões, mas eu quero dizer assim que o movimento financeiro, se aqui o movimento todo foi 6,2 bilhões, e eu volto a repetir, nem tudo é fraude, acho que a maioria a maior parte, talvez 60%, 70% seja fraude, né? Não, 100% com certeza não é, porque é uma coisa que há muitos anos vem sendo descontado, porque os aposentados têm as suas entidades, né? Então, no consignado também não quer dizer que tudo é fraude, mas o valor no consignado, se aqui em 7, 8 anos o valor era 6,2 bi, lá neste período é mais de 100 bilhões. O volume é muito maior. Então, se tiver uma fraude ali, é muito mais. Só que para ter esta fraude, tem que estar junto o sistema financeiro. E aí o buraco é mais embaixo. Tanto que o ministro da Previdência, ele se queixa muito que ele foi muito atacado pelo sistema financeiro por conta de que ele lutou para baixar o juro do consignado. E o sistema financeiro foi atingido. E esse sistema financeiro, ele mata e não perdoa, né? Eles são muito duros. E agora, quando começaram a falar no consignado, eles saltaram na frente. Não, o consignado não mexa aí. Porque daí, aí não é com político. E não é com política. É com o sistema de contratação financeira dos bancos, das financeiras, dos agentes de mercado, como é que a gente chama lá, o representante? Correspondente, Corban. Correspondente bancário. Né? Então, a gente não pode ficar acusando as pessoas do que tu não sabe, do que tu não conhece, do que tu não tem prova. Mas, vou dizer assim, se tiver problema aí, e eu imagino que alguma coisa tem, porque eu conheço muita gente que recebeu na sua conta um consignado cujo financiamento ele não tinha feito. E depois foi ver, o consignado era muito maior do que ele recebeu e caiu na conta de uma outra pessoa. E eles entraram na justiça e ganharam. Sim. Entendeu? E eu tenho dito para os meus amigos, cuide da tua conta de aposentadoria. Se tiver um consignado que tu não fez, assim, entra na justiça que tu vai ganhar, porque é fácil de provar que tu não fez, né? É fácil de rastrear o dinheiro, a justiça vai te dar e tu vai ganhar do banco. Então, por isso que os bancos também estão preocupados, porque tem muitos bancos que têm correspondente bancário e o correspondente bancário faz a trampa, mas quem é que tem que pagar depois? É o banco. Até porque o correspondente bancário é como se fosse um terceirizado do banco, é alguém com pouco suporte para dar garantia a uma eventual fraude. Vai estourar no banco. Então, os bancos também andam muito preocupados, porque provou que ele estava junto na fraude, consequentemente, a justiça vai tomar o dinheiro do banco. Vai chegar, entra na conta do banco e saca o dinheiro. Hoje é permitido pelo SISBB, o sistema bancário. Bom, então, isso que ela disse, eu concordo. A data prévia tem problema, e essa advocacia agressiva, que muita gente está dizendo, os consignados têm problema, vem aqui, me contrata aqui que eu vou checar o teu consignado. Não entre nessa. Tu sabe se tu foi ou não foi logrado no consignado. Quem sabe é o aposentado. Não é o advogado, porque você é que sabe. Você não sabe cobrar.
você não sabe recuperar o dinheiro, você não sabe trazer de volta. Se você não sabe, tem que pegar um advogado. Mas você sabe se você foi fraudado ou não. Então, não entre nessa do o outro vem dizendo assim, tem uma fraude tua, me passa uma procuração aqui que eu vou ver. Aí ele é que vai te lograr. Aí o advogado é que vai te lograr. Se tu tiver uma fraude que tu constatou, tu, teus familiares, ninguém é mais importante depois da gente, para a gente mesmo, do que a mãe da gente, o pai da gente, o irmão da gente, a irmã da gente, o filho da gente, a esposa, o esposo da gente. Esses são os nossos familiares. Até porque eles têm interesse que eu não seja logrado, até porque se eu for logrado e for a bancarrota, eles têm que me socorrer. E quando eu não sou logrado, às vezes sou eu que socorro eles. Então, a gente está no mesmo barco. Então, confia na tua família, dialogue com a tua família. Primeira coisa é a família. Depois, os amigos. Depois, os vizinhos. Depois, os advogados. Depois, os políticos. Primeiro, tem que gostar de ti. Tem gente que gosta mais do Bolsonaro e do Lula do que da esposa dele. É verdade. Eu disse para um parente meu, da minha família, digo, meu parceiro, tu gosta mais do Bolsonaro do que da tua esposa? Para o outro, tu gosta mais do Lula do que do teu marido? Eu fiquei brincando, mas dizendo a verdade, eles levaram um susto quando eu disse isso. Parem disso. Tu tem que gostar de ti. Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Se eu não me quiser, quem vai querer? Se eu não for por mim, quem vai ser? Ninguém. Então, a gente tem que gostar da gente. E gostar dos amigos da gente, porque os amigos da gente gostam da gente. Gostar dos familiares da gente, porque é da nossa família. Então, nós temos que ter esta compreensão. Então, primeiro, cuide. Se tu sentir que tem uma fraude, constatou, examinou, tem um desconto que estão fazendo, cujo contrato de consignado você não fez, cujo dinheiro do valor da contratação não caiu na tua conta, entendeu? Então tá, é hora de consultar um advogado, tu pega os extratos, leva para o advogado, porque o advogado não é adivinho, ele não sabe, quem sabe é tu, leva para ele. E aí é a advocacia justa. Agora, o advogado ofereceu o trabalho dele, dizendo que por conta das notícias, tem consignado, que estão te logrando um consignado, e que você precisa contratar ele para... Isso é advocacia bandida, não entra nessa. Fantástico. Tenho mais 2 perguntas para fazer para o Pompeu, mas eu vou passar para as perguntas dos inscritos para a gente poder caminhar para a reta final. A Marília Albuquerque, Pompeu, eu vou falar desse 14º, eu não gosto muito de trazer o assunto para cá, porque muita gente usa como forma de sensacionalismo aqui no YouTube. Mas diante dessa tragédia, né, no aposentado, vem aí, o 13º já foi, não vai ter nada no fim do ano, ela faz essa pergunta e aqui eu já faço a minha também. Você acha que aumenta, né, a chance da gente colocar em pauta novamente o 14º? Ela diz assim, você é o autor do projeto da lei do 14º. O presidente Lula ouviu falar alguma vez a respeito do projeto e, se sim, qual foi a postura dele ao ouvir a proposta? Marília Albuquerque. Deixa eu dizer para ti, é importante que a gente compreenda, Thiago, aquilo que é correto, que é justo, para não fazer sensacionalismo. As pessoas, às vezes, não entendem e falam do que não sabe, do que não conhece, e aí eu vi até num Twitter, uma pessoa até fez uma crítica para mim, o Pompeu fala no 14º, mas nunca saiu, não vai sair, não sei o quê, fazendo crítica, está dando barrigada. Eu nunca disse que o 14º vai sair, mas eu sempre disse que eu luto pelo 14º. E que o 14º não é um 14º para sempre. Ou seja, criar um 14º aos moldes do 13º para te todo ano receber um 14º. Não. Quando a pessoa compreende o que eu digo, fica fácil de entender a nossa relação franca, fraterna e verdadeira. A ideia do 14º nasceu em 2020, em função da pandemia, quando todo mundo ganhou um jujo, ganhou um auxílio emergencial. Quem ganhou menos de auxílio emergencial, que era R$600, ganhou 3 vezes, e depois repetiram mais 3. E tinha alguns que ganharam dobrado, que é aqueles chefes de família, que é a mãe, que é pai e mãe. Então, se tu pegar 6 vezes 1.200, dá 7.200. Não, 7.200. Tem gente que recebeu 7.200. E quem recebeu menos, recebeu 3.600. Bom, aí o que acontece?
Nós pressionamos o governo, era o presidente Bolsonaro, eu puxei à frente e criamos a ideia do 13º salário antecipado. E pressionamos, sabe aquela coisa da livre e espontânea pressão? E foi, todo mundo estava ganhando, só aposentado que não. O governo Bolsonaro sentiu e veio para dentro do ringue. E nós ali conseguimos construir a antecipação do 13º salário de dezembro para maio. Não caiu do céu, não veio da lua, não veio de lugar nenhum, foi construída e eu puxei à frente. Teve outros colegas, esse que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Silva? Que era deputado federal comigo aqui. É o Ricardo Silva. O Ricardo Silva ajudou. Prefeito de Ribeirão. Isso, de Ribeirão, é lá em São Paulo, de Ribeirão Preto, uma grande cidade, um jovem, um guri querido, meu amigo. Nós tínhamos 4, 5 deputados, é bem pouquinho, que brigamos. E veio, o governo consentiu, né? Era um projeto meu, e foi pago o 13º. Quando o governo pagou o 13º, todos nós se acordamos, não, para lá. Pagou em abril, maio, 13º de 2020, e dezembro ele vai pagar o quê? Não tem, 14º. Entendeu? Não para sempre, mas para que um dia o 13º volte para dezembro, tem que pagar uma vez o 14º. E eu continuo com o mesmo pensamento. Aí o que aconteceu? Chegou 20 dezembro de 20, o Bolsonaro não pagou. 21, ele antecipou de novo, continua a ideia em vigor. Chegou 22, antecipou de novo. Aí eu achava que ele ia pagar. Eu conversei com todo o staff, inclusive com os filhos do Bolsonaro. E eu vou dizer para ti, ele errou. Se ele paga o 13º, o 14º, sabe o que ia acontecer? Ele ganha a eleição. Ele era o presidente. Ele se arrepende até hoje. Eles dizem para mim, a boca cheia, Pompeu, se nós tivéssemos te ouvido, a história era outra. São 40 milhões de aposentados. Em tese, 40 milhões de votos. Vamos tirar um pouco, que seja 30 milhões de votos. Vamos tirar 10 milhões, que não tira. A diferença foi 2. Será que não tinha, em 30 milhões, não tinha os votos que o Bolsonaro precisava? O que os aposentados iam dizer assim? Nunca recebemos nada de ninguém. O Pompeu fez o barulho, o Bolsonaro veio e bancou. Então é com o Bolsonaro que eu vou. Entendeu? E eu não estou fazendo propaganda para o Bolsonaro, eu não sou do partido do Bolsonaro e nem sou do partido do Lula. Nem de um, nem de outro. Fui para a tribuna e falei, o pessoal do PT veio, Pompeu, tu está fazendo propaganda para o Bolsonaro. Eu digo, eu não. Eu estou desafiando o Bolsonaro. Mas e se ele faz isso? Mérito dele. Exato. Mérito dele. Bom, falei, olha aqui com o Tony de Paula. Como é que é o deputado aquele do Rio de Janeiro, que é meu queridão, o Negrão? O apelido dele é até Negrão. O Délio Lopes. É Délio Lopes? Exatamente, o Hélio Negrão. Hélio Negrão, queridão, ó. Sabia que ele declama poesia gaúcha do Jaime Caetano Brau? Ele declama. Esse dia, eu e ele fizemos um dueto. Ele é uma pessoa ótima. É do Bolsonaro. Sim. E falei para ele, eu falei para os filhos do Bolsonaro, não fizeram. Resultado, perderam a eleição, veio o governo seguinte, do Lula. O que eu fiz? Legítima, espontânea pressão em cima do Lula. O que o Lula fez? Antecipou também. Em 2023, de dezembro para maio. Tu está raciocinando a lógica da coisa? Eu continuo com o 14º. Aí chegou 24, o Lula antecipou de novo, por livre e espontânea pressão. Agora, esse ano, pressionamos o que deu. Eu intimei a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o ministro da Previdência, que era do meu partido, enfim, atazaneia de tribuna, todo dia na tribuna, cobrando. Antecipou em 2025, agora foi pago em abril, final de abril, início de maio, a primeira parcela, final de maio, início de junho, semana que vem, na outra, vou pagar a segunda parcela. Está aberto dezembro. Está aberto dezembro. Aí eu pergunto, e o ano que vem? Como é que vai ser? E o outro ano? E o outro ano? Agora, o resto da vida, o 13º vai ser em maio? Eu não sei. Pelo jeito, sim. O que eu sei é que para um dia o 13º voltar para dezembro, voltar para o normal, eles vão ter que pagar uma vez o 13º, e esse é meu projeto, e eu não desisto. Agora, eu não sou obrigado a aprovar o projeto. Não. O que eu sou obrigado é lutar. Isso é lutar. E eu tenho um lado. O meu lado não é o lado do governo, não é o lado do Bolsonaro e nem é o lado do Lula. O meu lado é o lado do aposentado. Olha aqui, ó, eu que acabei com a prova de vida,
Lembra a humilhação que era a prova de vida? Putz. Eu que ajudei a diminuir o juro do consignado, lembra? Que era 2,4, veio para 1,6, agora está 1,9, está alto, mas era 2,4 quando a Selic era 6, 7%. Entendeu? Bateu 2,20. Chegou a 2,20. Tem 4, 5 coisas que o aposentado ganhou, que é fruto da minha luta. E eu não é porque eu não consegui isso ou não consegui aquilo, que eu vou deixar de lutar. Aliás, um amigo meu disse assim, Pompeu, às vezes eu fico pensando, mas o Pompeu não conseguiu essa, não ganhou aquela. Aí eu penso de noite, mas pelo menos tem um que está lutando por nós. Tem um que está botando na boca. Vocês querem que eu pare? Vocês querem que eu desista? Que eu não faça mais? Eu não vou parar, eu não vou... Nem que queiram, eu não paro, eu não desisto, porque eu faço do que eu gosto. E quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo. Quem faz do que faz do que gosta, capricha no jeito de fazer. Eu, cada dia, vou ficar mais duro na queda, defendendo o aposentado. Quanto mais eles logram o aposentado, quanto mais brigo com o aposentado, eu brigo até com o meu partido, viu? Até com o meu partido. Hoje, agora de tarde, antes de vir para a live, para trazer um pouquinho aqui, eu me peguei numa reunião, não vou falar, mas eu me peguei, mas nos pegamos forte, claro, eu sou respeitoso, eu nunca ofendo ninguém, nunca. Eu nunca ofendi o presidente Bolsonaro, nunca disse uma palavra de baixo calão contra o presidente Bolsonaro, eu nunca disse uma palavra de baixo calão contra o presidente Lula, muito menos contra o Temer, contra o Fernando Henrique, nunca aprendi com meu pai. A gente discute ideias, a gente discute projetos, a gente diverge do conhecimento, mas a gente não ofende as pessoas, porque isso chama-se respeito. O respeito que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, eu não vou merecer. Às vezes dá até vontade de dizer, mas daí eu penso 2 vezes, eu penso 3 vezes, porque aquilo que eu disser está gravado, e depois que tu disse, não volta atrás. Não tem como desdizer. E tu dizer para depois pedir desculpa, e depois dizer de novo para pedir desculpa outra vez, cuspir para lamber é muito feio. Então, eu tenho outra visão de mundo e continuo com essa coerência, e assim eu vou seguir. Tanto que eu estou 6 vezes deputado federal trabalhando desse jeito. Com muita convicção, com muita determinação, não tenho preguiça, tenho coragem, tenho argumento. Tu me combate, tu me rebate, e eu te digo por que eu defendo aquilo. E tenho convicção, e a minha convicção é tanta, tal e tamanha, que se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. Tu tem que acreditar no que diz e acreditar no que faz. E eu acredito que eu faço, e o que digo em favor do aposentado é justo e é necessário. Alguém tem que dizer, e esse papel me cabe. Muito bom. Só um briefingzinho, você estava na reunião do PDT, o presidente do PDT ainda é o Carlos Lupe, ele estava na reunião? Estava. E aí, tá tudo bem? Oi? O clima tá tranquilo? Não, na verdade, o que eu cobrei, e vou repetir para ti, eu cobrei porque eu queria assinar a CPI, né? E aí tinha uma divergência, e a divergência era justa, porque na CPI, no projeto da CPI, não diz de quando a quando. A CPI tem que ter objeto concreto e dizer o tempo dela. Tu não pode ser ad eterno. Não pode ficar investigando para sempre e não pode ser investigado lá para trás, desde da Inconfidência Mineira. Sim. Então, tem que ter começo e fim, e ter o objeto. E a proposta apresentada, ela não tem começo e não tem fim. Ela diz que é contra a fraude do INSS. Mas contra a fraude, qual fraude? Eu lembrei o nome da mulher aqui, a Carla me socorreu aqui, a Georgina. Vamos investigar a Georgina? A Georgina fez a fraude do INSS, foi, na época, em torno de 2 bilhões de dólares, uma só pessoa. Essa aqui, né? Era Georgina, o nome dela, lá em 1980. Oi? 2014, não é? Rio de Janeiro? Não, 1980. Eita, aí eu tinha acabado de nascer. É verdade. Eu estava usando calça curta. 1980. Eita. Essa Georgina, pode entrar na internet aí, ela fraudou o Rio de Janeiro, ela ficou assim, tomou conta do INSS do Rio de Janeiro, roubando. Então, a CPI vai investigar a Georgina? É uma fraude do INSS, então não é. Então, o que a gente quer? Que diga que é desde 2017, 16 ou 17, até 2025. É o tempo. A CPI tem que... E o objetivo, né? Então, por isso, o PDT não assinou. E eu briguei internamente, e eu fiz um requerimento, incluindo a minha assinatura,
né, em que pese a bancada não ter assinado, mostrando que eu quero assinar de qualquer jeito, para não passar a impressão que o PDT está se escondendo. O PDT não tem medo de nada. E o presidente Lupe, ele diz, podem assinar, eu não tenho medo de nada. Eu não devo nada, podem, eu não... Aí, se ele, que é o ministro, e que, digamos assim, acusaram ele, mas acusaram politicamente ele, mas que formalmente não tem nenhuma acusação contra ele, não tem nada da Polícia Federal, não tem nada do Ministério Público, não tem nada da CGU, não tem nada do Tribunal de Contas, não tem nada da Controladoria Geral da União, entendeu? Não tem nada que aponte o nome dele, só diz que demorou, mas demorar, a Polícia Federal demorou, o Tribunal de Contas demorou, a CGU, todo mundo demorou, tu entendeu? Então, ele disse, não pode investigar. Então, eu fiquei chateado que eu já queria ter sido o primeiro a assinar. Mas daí, como são duas as listas, eu já assinei a outra lista, já subscrevi uma lista, é o deputado Calil, das assinaturas, e aí o acerto que o PDT vai lá assinar a CPI, mas só que vai exigir que seja alterado na CPI aquilo que está escrito para constar que a investigação é desde 2017 até 2025, e aí eu não posso tirar a razão, né? Aí o pessoal, eu briguei, eu digo, porque na rede social eu fico dizendo, o PDT está com medo, o PDT fugiu da raiva, o PDT não está com medo, não. Não está com medo, porque com os votos do PDT, com as assinaturas do PDT ou sem a assinatura do PDT, a CPI vai sair ou não. Não depende de nós, do PDT, para sair ou deixar de sair. Nós somos 17 assinaturas. Então, eu quero a minha assinatura lá e já ofereci a minha assinatura e já mandei ela. Entendeu? Então, não tem que tapar o sol com a peneira, não tem que esconder nada embaixo do tapete, não tem que nada. Então, a minha assinatura eu já pus e ainda estamos pedindo para abrir aquela que foi protocolada, para clarear ela, para que a mesa da Câmara clareie, porque ela não está clara, porque os que fizeram a CPI estão também assustados, porque eles achavam que não alcançavam o presidente Bolsonaro, e eu acredito que não alcance o presidente, mas alcança o governo do presidente, como eu acredito que não alcance o Lula, mas alcança o governo do Lula. E aí tem gente, né, sabe como é que é? Tem gente ali ligada, num e no outro. O que não pode é quem não deve pagar, e quem não deve é o aposentado. Esse não pode pagar, e é em nome desse que nós temos que fazer de tudo para passar limpo nisso tudo e buscar o dinheiro de volta. Muito bom. Só finalizando a pergunta da Marília Albuquerque, o Lula já ouviu falar alguma vez a respeito do 14º? Claro que sim, meu Deus do céu, imagina, o Lula é o cara mais informado que tem aí, até porque uma semana sim, outra também, um mês sim, outro também, eu estou na tribuna e não só eu. O projeto está tramitando na Câmara, o projeto tem, desde 2020, tem 5 anos, ele sabia antes, inclusive, eu vou dizer para ti, eu não duvido, olha o que eu vou dizer, eu não duvido que o Lula possa fazer o que o Bolsonaro não fez. Vai chegar 2026, o ano que vem, e o Lula, com outro nome, com outro jeito, pague um abono, dê um abono para compensar o aposentado daquilo que ele não ganhou. Pode dar o nome que quiser, mas vai ser como se fosse um 14º, vai ser um valor que eles vão repassar. Por que eu acho que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso para devolver o 13º para dezembro, porque não tem como devolver o 13º para dezembro. E se ele fizer isso, sabe o que vai acontecer? Golaço vai ganhar do o carinho do aposentado. Golaço e talvez ganhe mais do que o carinho. Ganha o carinho, ganha o respeito, ganha. Nem vou dizer o que ele ganha. Entendeu? Que o Bolsonaro não fez. Eu acredito que talvez o Lula faça. Talvez até dê outro nome, diga que é outra coisa, mas que no fundo é a mesma coisa. Ele vai pagar um benefício, vai pagar um valor para chegar lá, digamos, em maio do ano que vem. Ele paga lá um salário mínimo para todo mundo, vamos por hipótese, porque 70% do aposentado ganha salário mínimo. Vamos dizer que ele faça assim, vou dar um salário mínimo para todos, e não vai ter 13º em maio, o 13º volta para dezembro. Está feito o serviço, não está? Esse é o projeto do Pompeu de Matos. Então, sabe quando que eu vou desistir? Eu só vou desistir o dia que a galinha cria dentro e o Sargento Garcia prendeu os ouros. Eu não vou desistir porque eu estou lutando em favor do aposentado. Fantástico. Eu vou fazer a pergunta da Carmen, mas o Pompeu já respondeu. Ela escreve assim: sou fã do trabalho do deputado, mas senti falta do voto favorável na CPI do INSS. O deputado não votou por não achar necessária a CPMI ou por orientação do partido?
Não. Rapidamente, só um resumo do que você já falou. Mas deixa eu dizer para ti só uma coisa assim. Na verdade, ninguém votou nada. Não tem nada votado. E a CPI não existe. Então, tem prazo para assinar ainda. E eu já assinei. São dois requerimentos. Aliás, já dois não. São vários requerimentos. Tem no Senado e na Câmara tem 2. Um eu assinei e o outro, que já foi apresentado, eu requeri a assinatura. E como não está claro o período de validade de começo, meio e fim da CPI, eles vão ter que ajustar. E para ajustar, eles têm que abrir prazo. Eu assino também. O que tiver que assinar, eu assino. Eu, muito menos. Não tenho medo de ninguém. E o PDT não deve ter. Porque se tivesse medo, tinha que fugir da raia daí. Mas o PDT não tem medo. O ministro Lupe disse para todos nós, disse em alto e bom som, pode investigar, não tem nenhum problema em investigar e, consequentemente, o PDT vai ajudar a passar a limpo. É o nosso dever, é o meu papel. Muito bom. Isso aqui é notícia exclusiva. Ele acabou de sair da reunião do PDT e está trazendo aqui que o PDT vai apoiar a abertura da CPMI, das fraudes do INSS, com agora o prazo estabelecido de 2017 a 2025. É isso, né, Pompeu? Isso mesmo. É todo o período, né, desta fraude, né? Isso. De 2017 a 2025. O Afonso Souza, ele faz uma pergunta que vai mais para o cunho político. Ele diz assim: o PDT está fora da base do governo hoje? Isso, teve um papo aí que até o Ciro Gomes está aliado do Bolsonaro, depois você pode explicar um pouquinho também. Isso ocorreu por conta da queda do ministro Lupe ou a saída da base já estava sendo estudada antes da queda? Quem é o inteligente que fez essa, quem é o inteligente que fez essa pergunta? Afonso Souza. Eu quero parabenizar ele, é o cara inteligente. Olha aqui, ó, na verdade, assim, ó, a relação do PDT com o PT nunca foi boa, né? Uma coisa... tanto que às vezes, o PDT é puxadinho do PT. É qualquer coisa menos isso. E eu tenho disse hoje, inclusive na reunião, que nós do PDT com o PT, nós somos do mesmo campo político. O PT é esquerda, nós somos centro-esquerda. Nós estamos perto, mas não estamos juntos. Então, eu disse, a nossa relação com o PT tem que ser assim, ó. Nem tão longe que pareça que nós sejamos inimigo, e nem tão perto que pareça que nós somos um deles. Existe uma piada da sogra sobre isso, né? O pessoal faz umas brincadeiras. Não vou fazer, porque toda sogra... Vou fazer? Não, agora vai ter que fazer. Eu gosto de piada de sogra. Mas qual é a minha preocupação? É que toda sogra, ela é sogra, mas a minha audiência é bem-humorada, Pompeu. A minha audiência é espiritual. Então eu vou dizer para ti, respeitosamente, com a ressalva de que toda sogra é mãe. Claro. Não tem nada mais puro, mais generoso que ser mãe. E a gente brinca com a sogra, mas a sogra é a mãe da mulher da gente. Exato. Entendeu? E a nossa mãe também. Nossa mãe também é sogra. Então, veja bem, o pessoal diz assim, que sogra não pode morar tão longe ao ponto de que ela venha te visitar com mala e cuia e ficar por vários dias, né? Já que ela mora longe, ela aproveita para ficar, e nem tão perto que ela esteja na tua casa todo dia. Todo dia, né? Não pode. É uma brincadeira. E eu digo, sogra é mãe, então relevem isso. Então, mas a relação com o PT, essa é verdadeira. Nem tão longe do PT, que parece que nós somos inimigos, nós não somos inimigos do PT. Nós temos um parentesco. E nem tão perto que parece que nós somos um deles. Nós não somos um deles, nós não somos PT. Não somos petistas, nós somos trabalhista. Ao ponto que, repito aqui o que disse lá, no meu estado, por exemplo, em via de regra no Brasil, quando o PT vai bem no município, ele ocupa o lugar do PDT, nos engole. Quando nós vamos bem no município, some o PT, a gente engole eles. Então, é assim, o PT é um irmão herdeiro da mesma terra, cuja partilha não é feita. Então, a terra é única. Nós somos herdeiros daquela terra, mas não está partilhada. Essa parte é tua, essa é parte tua. Não, ela está ali, ela é inteira. Aí tem um ano que o PT planta um pedaço maior e nós ficamos lá num cantinho. E tem uns lugares que a gente planta um latifúndio e o PT fica num cantinho. Às vezes a gente até corre com o PT e o PT se corre com a gente. Eu não sei se eu estou entendendo a metáfora, mas para as pessoas entenderem. Então, a nossa relação é assim. Nós, no governo, o PDT não está com o Bolsonaro. Todo mundo sabe, não adianta tapar o sol com a peneira. Não está na linha do Bolsonaro. E não quer estar com o Lula, mas está próximo do PT. E o PT,
se relaciona com os partidos da direita de maneira pragmática, ou seja, oferece vantagem e ganha benefício. É o toma lá da cá, não é isso? A relação do PT com o PDT, como nós somos parente, somos próximos, é uma relação de assim, ó, eu não te dou nada e tu tem a obrigação de me ajudar, tu é da minha família. Então, o PDT recebe quase nada do PT, nos governos do PT, e é obrigado a apoiar o PT. E eles não têm uma relação de diálogos, olha, quem sabe, olha aqui, olha isso aqui, eu chego e te empurro, te viro. Então, a relação não era boa, não é boa. E aí o episódio do Ministério piorou ainda. Sabe por que piorou? Quando deu o problema, o ministro Lupe disse, não, eu saio. Saiu, azedou, tem que sair. Nós todos pedimos para ele para sair. Aí, o que o PT fez? Nomeou o Volney, que foi deputado comigo, meu amigo, uma pessoa boa, mas ele não combinou com ninguém. Ele nomeou por ele. Então, combina com a bancada do PDT, diálogos, olha aqui, ó, deputados, vocês têm alguém para indicar? Vocês querem continuar no ministério? Se perguntar para nós não queremos, porque o ministério é uma coisa que tu só lida com pepino. Não é um ministério que produz, que constrói, é só um ministério que repassa o dinheiro para os aposentados. Né? E quando dá um problema, estoura em quem? No ministro. O Lupe não fez nada, estourou no dele. Entendeu? Então, a nossa relação com o PT não é uma relação boa, não é uma relação fraterna, não tem sido uma relação boa, mas não tem como nós sair, aliás, agora nós viramos oposição do PT. Não é isso. Não tem como virar oposição. A gente vai tomar um distanciamento. Vão ficar assim, meio de cara amarrada, mas vão continuar trabalhando, ajudando o Brasil, ajudando naquilo que é possível, ajudando nos projetos que dá, mas não é aquela amizade, sabe? Aquela de um ficar fazendo piada do outro, não. Já tomou um certo distanciamento, mas não inimizade, não oposição. Não tem como ser oposição nessa hora, assim, a varrer, se há governo, sou contra, quanto pior, melhor. Não tem isso. Porque nós precisamos da governabilidade, que o Brasil, digamos assim, o Brasil precisa ser governado, e o PDT pode ajudar a governar. Mas nós não estamos pedindo nada, nem queremos um ministério. Para isso, nós não precisamos nada do PT. Não precisamos nem uma agulha deles. Nada, não precisamos nada. Não estamos pedindo nada, não queremos nada. A nossa relação, enquanto os outros é pragmática, a nossa é programática, é por programa. Por exemplo, educação. O PDT defende o CIEP, o PT era contra, agora o PT aderiu ao CIEP. Pegou a nossa ideia para eles. Bom, o PT defende o servidor público, nós defendemos. Os outros partidos, mas a direita não defende. Nós defendemos serviço público, uns defendem Estado mínimo, nós defendemos o Estado necessário, não é o máximo. Nós defendemos o serviço público, o concurso público, nós defendemos carreira de Estado, né? O outro defende mais terceirização, entendeu? Então, nós temos uma identificação no sentido programático com o PT. Por isso que a nossa relação vai, o PT está com nós, vai, nós estamos com o PT. Infelizmente é assim, é desse jeito, queira ou não queira. O eleitor do PDT, quando o PDT não está bem, vota no PT. Numa determinada cidade. O eleitor do PT, onde o PT não está bem e o candidato do PDT está bem, eles votam no PDT. Aí tu quer que eu faça o quê? Sim. Essa é a verdade. Vamos para as duas últimas. O PL 4434, do senador Paulo Paim, o senhor deve conhecer bem, é o que fala daquelas equiparações salariais, né, de defasagem salarial, que todo ano quem ganha acima do mínimo acaba perdendo. O Paulo Paim, ele está meio inerte no Senado, né? A crítica que eu sempre faço aqui no canal, o Paim foi um defensor absurdo do aposentado, não tenho o que falar do legado dele, não precisa provar nada para ninguém. Mas eu vejo que ele não aproveitou bem, né, a questão do Lula no poder, por ser do PT e ter esse PL aí há muito tempo lá. Você acredita na aprovação do 4434 e como que é o diálogo seu hoje com o senador Paulo Paim? Na verdade, são dois projetos. Um é dele e outro é meu. Eu não tenho o número do meu ali, mas os dois têm o mesmo propósito e é de lá de 2000... do quinquênio, né? Do quinquênio. É lá de 2008, 2010. De vários anos. Na verdade, o Paulo Paim, o senador, ele não vai mais à reeleição. Não sei se ele desanimou. Deu uma pendurada, né? Eu posso falar, ele deu uma pendurada na chuteira, né? Deu uma pendurada. Ele tirou um pouco o pé do acelerador.
Né? Então, é até engraçado, o que tu estás dizendo é verdade, o que eu estou dizendo é verdade, não estou falando mal do país, tenho respeito por ele, por toda a trajetória, tudo que ele fez, mas isso é verdade. Então, e às vezes me criticam dizendo assim que eu não sei o quê, eu não tirei o pé, não vou tirar. Eu vou continuar acelerando. Né? Vai sair de novo candidato, não vai? Eu vou continuar trabalhando. Né? Então, veja bem, o projeto, ele é fundamental. É aquele que o reajuste do salário mínimo seja o mesmo reajuste do salário do aposentado. Um projeto é dele e outro é meu. Então, os dois projetos, o dele é do Senado e o meu é da Câmara. Eu até não tenho o número do projeto aqui, mas acho que tem o projeto. Se tu puder pegar ali o número do projeto, do reajuste do salário mínimo igual ao reajuste para todos os aposentados. Via de consequência, esse projeto está ali, não anda, porque o governo não quer. O país podia pressionar mais, ele podia exigir mais, mas o governo não quer. Agora, só tem uma coisa que eu vou dizer para ti. Eu faço críticas de ideias, de projetos e de propostas, Thiago. E aí eu quero fazer uma crítica e um elogio ao PT. Primeiro eu vou fazer o elogio. O PT e os governos do PT, o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, né, porque ela não fez 2, e depois, agora, Lula 3, eles têm uma prática de aumentar o salário mínimo acima da inflação. O que tu acha? É bom ou é ruim? Aquele aumento acima da inflação que não é muito acima, né? Mas aumenta. É bom, aumenta. Não é ruim. Não é. Por exemplo, esse ano, o salário, a inflação era 3 ponto qualquer coisa, e ele aumentou 7 ponto qualquer coisa. Sim. Então, eleva o salário mínimo. Por que eu digo que isso é bom? Porque melhora o poder aquisitivo. Sim. Eu sou deputado do Parnasul, sou deputado lá no Uruguai, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, o Mercosul, né? O salário mínimo do Uruguai é 3 vezes maior que o nosso. O salário mínimo da Argentina é o dobro do nosso, do Paraguai é o dobro do nosso. O nosso salário mínimo é muito miserável. Bom, mas o governo do PT tem essa prática. O governo do Bolsonaro nunca aumentou 1 centavo acima da inflação o salário mínimo, nem o governo do Temer. Então, só para mostrar a diferença. Bom, esse é o elogio. Eu acho que aumentar o salário mínimo acima da inflação é bom, é importante. Bom, qual é a crítica que eu faço? A crítica é que o PT tem uma prática muito ruim de aumentar o salário mínimo acima da inflação, mas não repassar este reajuste do salário mínimo para o aposentado que ganha acima da inflação. Entendeu? E isso, todos os governos do PT foi isso. Com isso, nós temos uma defasagem de reajuste do salário do aposentado em função ao salário mínimo, por conta do não repasse do mesmo aumento, em torno de 50%. Tu está entendendo? O aposentado que ganhava, digamos, 3 salários mínimos, está ganhando 2. Às vezes 1. O que aposentou lá com o teto faz 10 anos, ele está ganhando 2. Vai diminuindo. Então eu faço essa constatação, para ser justo, de que aumentar o salário mínimo acima da inflação dedo para cima, ponto positivo, que o Lula fez e que a Dilma fez e que o Lula está fazendo de novo. Qual é o ponto negativo? É não repassar. Isso, sabe o que dá impressão? O cara que chega para ti, Thiago, e diz assim, tu gosta de arroz de leite, Thiago? Adoro. E pudim? Coisa boa. Aí, quando tu cria água na boca, diz, mas não tem. Mas então, por que oferece, desgraçado? Por que oferece, infeliz? Entendeu? Exato. Então, o governo aumenta o salário mínimo, aí, acima da inflação, eu fico aqui, agora faça a conta. Não repassa para a minha aposentadoria. Só repassa para a aposentadoria de quem ganha o mínimo. Entendeu? Então, é muita injustiça. Aí o aposentado cresce, o salário do aposentado cresce, como dizia minha mãe, que passou por isso, e me cobrava, diz, meu filho, tu é deputado federal, meu salário está crescendo que nem a cola do burro que o teu pai tinha lá. Nós tínhamos um burrichó lá. Crescia que nem cola de burro para baixo, cola de cavalo para baixo. A minha mãe dizia isso. Então, como é que eu não vou me indignar? Eu me indigno porque vai diminuindo. Aí eu fiz uma outra frase. Fui na tribuna e disse, porque eu não me escondo. Tem gente que diz uma coisa aqui e ali na tribuna diz outra. Acende uma vela para Deus, outro para o diabo. De Deus eles apagam, do diabo deixa queimando.
o que eu digo para ti é público, está na internet, vou lá na tribuna e digo também. Nós precisamos deixar, sim, as coisas bem claras. O PT, eu disse, gosta tanto de pobre que eles querem que todo mundo receba salário mínimo, que todo mundo seja pobre, que todo aposentado. A seguir essa tendência, todos no final de um tempo, que se aposentaram com 5 salários mínimos, com 4, com 3, vão receber 1. Todos vão caminhando devagarito ou a passos largos para 1 salário mínimo. Eu te pergunto, é justo? Não é. Jamais. Não, Jamais. por isso o projeto do Paim e por isso o meu projeto. Agora diz assim, mas como é que você não consegue aprovar? Eu sou um. O Paim já está meio devagar lá. E eu sou um. Eu não vou desistir de falar, de dizer, a gente tem que ir falando o quanto dá e o quanto pode. E por isso que eu brigo para que o ajuste do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, seja passado integralmente para o salário de todos os aposentados. Não importa se ele ganha 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5 ou 5 salários mínimos. Tem uma reunião acontecendo e o Pompeu vai ter que estar presente. Eu vou fazer a minha última. Eu agradeço demais aqui a espontaneidade do Pompeu. A bancada gaúcha está reunida e estão me chamando. A bancada gaúcha já está lá com o chimarrão na mesa e a bombacha. E o Pompeu vai ser liberado. Só que eu preciso desse corte, Pompeu. O Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União, do TCU, ele fez uma previsão bem temerária em relação à Previdência. E eu queria te colocar essa pergunta para a gente encerrar. O que o trabalhador, na sua visão, pelos estudos que você tem aí, pode esperar da Previdência, que está com um rombo hoje de 300 bilhões de reais, e todo mundo fala que vai quebrar em 2030. Existe uma esperança para restabelecer esse rombo? Qual que é a sua visão em relação à Previdência? Você acha Primeiro eu quero fazer um reparo ao ministro Nardes, que é meu amigo, santo-angelense, missioneiro que nem eu, fomos deputados estaduais juntos, deputados federais, especialmente, aqui em Brasília. E o Nardes, ele é meio apocalíptico. Ele fez uma previsão que o exército ia dar um golpe, que ele andava falando com os militares e que ele sentia que ia dar um golpe. Como é que o ministro vai dizer isso? Entendeu? Aí ele vazou, subiu do mapa. Eu falei para ele, Nardes, não se diz, tu é um ministro, no final de contas, tem responsabilidade, tu não pode dizer essa coisa. E isso que ele está dizendo da Previdência é outra responsabilidade dele. Ele, ministro, não pode dizer isso, porque ele sabe que não é verdade o que ele está dizendo. Não é verdade, é mentira, estou dizendo publicamente, o que o ministro Augusto Nardes disse e que qualquer um veio dizer que a Previdência vai quebrar, que a Previdência é deficitária. Sabe por quê? Faz 30 anos que eu ouço esse discurso. Quebra no ano que vem, quebra daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e nunca quebrou. Eles dizem que a Previdência é deficitária. Não é verdade também. Mas ela paga mais do que recebe. É verdade. Aí tu diz assim, Pompeu, eu estou louco agora. Como é que alguém que paga mais do que recebe não é deficitário? Eu explico, e é fácil de entender, porque eu sou da Previdência Social, eu sou da Previ, sou do Banco do Brasil, sou da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, do Fundo de Previdência. Então, eu conheço Previdência privada, complementar, regime geral, enfim, conheço tudo. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Quem é que paga o BPC? Quem é que paga o BPC? O INSS. O INSS. E quem é que paga contribuição do BPC para o INPS? Ninguém. Então, como é que você quer que eu pague uma coisa para ti que você nunca depositou para mim? Não fecha a conta, né? Opa, não fecha. Aí diz assim, mas então tem que parar de pagar o BPC? Não, não tem que parar. O BPC não é do INSS. O BPC é do governo. Exato. Aí da folha do INSS. É do Ministério da Ação Social. Vai lá na conta do Ministério da Ação Social. Eles botam na conta, sabe quanto que é o BPC por mês no Brasil? São 6 milhões. 6 milhões e pouco de pessoas, dá 10 bilhões que todo mês o INSS paga sem ter um puto pila, desculpa a expressão, no caixa. É déficit, não é? Mas ele está pagando uma conta que não é dele. Então é um déficit mentiroso.
Vou te dar 2 só. Eu posso te dar 5 ou 6. 5 ou 6. Vou te dar o agricultor. Quem é que paga a aposentadoria do trabalhador rural? Boa. O INSS. É. A folha sai do INSS. Quanto que o agricultor paga para o INSS? Nada. Nada. Muitos Nunca nada. pagou. A gente assim, mas o agricultor não tem direito a receber? Tem. Mas ele já pagou? Claro, pagou. Pagou o quê? Fundo rural. Para quem? Para o INCRA, para o governo federal. Esse dinheiro não foi para o INSS. Tu tá entendendo? Não entendo. Na hora de receber do colono, do agricultor, o governo recebe e bota na conta da agricultura. E na hora de pagar, ele manda o INSS pagar. Aí depois diz assim, deu déficit. Mas claro, ele está pagando, ele está sacando da conta dele um dinheiro que nunca depositaram para ele. Aí quando o INSS está para quebrar, está apertado, o que o governo faz? Vai lá e socorre. Diz, eu socorri a Previdência. Mentiroso. Você deu para a Previdência um pouco do muito que tu está devendo para ela. Porque todo o dinheiro do BPC que o INSS pagou, o governo tinha que depositar no INSS. Todo o dinheiro da aposentadoria dos agricultores que o INSS pagou, o INPS pagou, e INSS, o governo devia depositar. Matei a charada? Matou, mas matou a pau. Eu vou te liberar. Então, não se metam com o Pompeu, que eu não sou bobo, não sou filho de pai bobo, se me comprarem por bobo, vão devolver de madrugada, vão ver que eu sou baixinho, bobachudo, mas de bobo não tenho nada. Não digam bobagem, falem a verdade emancipa, liberta e faz bem para a saúde, viu? Pompeu, ministro da Previdência. Essa é a minha campanha. Esse tem domínio, esse sabe o que está falando. Pompeu, fica à vontade para suas considerações finais. Eu vou ficar um pouquinho mais com eles aqui, porque foi sensacional ter você aqui hoje. Agradeço demais, era meia hora. Pede desculpa aí para Carlinha. Eu falei, Carlinha, meia hora, 1 hora a gente mata. De meia a 1 hora. O Pompeu está aqui comigo, vai fazer quase 1h30 já. Não é do meu feitio, mas é que foi muito bom o nosso papo. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Thiago, eu digo do que penso, falo do que sei e conto do que vejo. Muito bom. Quando a pessoa fala o que sabe, diz o que pensa e conta o que vê, é porque o que tu vê é a verdade, tu está vendo, tu está falando aquilo que tu está vendo, é o que tu pensa, é o que tu tem dentro de ti, e aquilo que tu sente é o que tu carrega no teu coração. E eu digo isso para os aposentados. E por que eu vou dizer diferente? Eu digo isso porque é absolutamente verdade e transparente. Por isso que dizem, a Previdência vai quebrar. Não vai quebrar porque ela está pagando uma conta que não é dela. Exato. E quem tinha que pagar não pagou, mandou ela pagar, que é o chefe dela, que é o governo federal, o Ministério da Fazenda. Manda para o INSS. Deu prejuízo. Claro, deu prejuízo. Não brinca comigo. Eu te dei 2 dados ali, eu posso te dar 10. Mas eu quero encerrar, agradecer, dizendo que eu tenho lado, meu lado não é do lado do governo, do Bolsonaro, do governo do Lula, do governo do Temer, do governo Fernando Henrique, do governo da Dilma. Meu lado é do lado do aposentado, eu tenho lado, é do lado dele. Mas eu vou dialogar com o governo sempre. Vou respeitar, vou exigir, vou cobrar, vou persistir, vou teimar. Eu sou um deputado de luta e não de briga. Sabe qual é a diferença da briga e da luta? A briga é uma luta sem regra. O que vem na boca, tu diz, por pior palavra que seja, por maior ofensa que possa ser, e o que tem na mão, por pior arma que possa ser, tu atira para ferir. Isso é briga. Luta é uma briga, também é briga, mas com regra. Com regra. Ou seja, tu diz o que tu pensa, fala o que sabe, conta o que vê, com respeito. Tu diz e ouve, tu fala e te cala. Tu tem 2 ouvidos para ouvir e 1 boca para falar. Tu, antes de atirar a arma no outro, tu tem que saber o que tu está fazendo. Então, eu sou de luta, boas causas, bons embates, bons debates, bons combates. Não faço guerra, não faço briga baixa, não faço baixaria. É o meu jeito de ser. Não ofendo os outros, não minto sobre os outros, entendeu? Nunca vou fazer isso, nunca, absolutamente nada. Agora, a amizade, a fraternidade, o carinho, não vou brigar com o Lula e o Bolsonaro por causa de parentes meus. Os parentes são meus parentes antes do Lula e o Bolsonaro. Passa Lula e Bolsonaro, meus parentes continuam meus parentes, são da minha família. Meus vizinhos, um do Lula, outro do Bolsonaro. Vou na casa dos dois, 2 vão na minha casa. O Lula e o Bolsonaro não sabem nem onde é que eles moram e nunca vão ir na casa deles. E eles também não têm nem como ir na casa do Bolsonaro e do Lula. Não vou perder
não vou perder nenhum amigo por conta dessa coisa. Ou então nós não somos tão amigos. Então, Lula e Bolsonaro passa, os amigos permanecem. Então, isso nós temos que nos preservar. Cuide de ti, da tua família, cuide do teu salário, cuide da teu contra-cheque. Olhe, amigo, irmão, aposentado, eu sou teu irmão. Estou te falando para ti de igual para igual. Eu não sou deputado, eu estou deputado. Eu sou aposentado, mas eu estou deputado. E eu estou aqui para dizer para ti, nós temos que se cuidar. Quanto mais velho nós ficamos, mais os larápios ficam de olho na gente, porque sendo que a gente está mais fraco, porque a vida começa do jeito que termina, ou termina do jeito que começa. A gente começa com fralda, a gente começa engatinhando, a gente começa gaguejando, a gente começa se engasgando, e no final da vida a gente também vai enfrentando as mesmas dificuldades. Então a gente tem que valorizar essa etapa da vida da gente, para a gente não cair na mão dos larápios. Cuide de ti, por favor. E digo terminando, amigo, amigo, amigo. Amigo é uma palavra sagrada que toca fundo na alma, que acarinha, acalma, para a vida dá sentido, resgata ela os perdidos, é porto seguro, abrigo, proteção contra o perigo, amparo, luz e escudo. Mas só terá isso tudo quem tiver um grande amigo. Está aqui um grande amigo do aposentado. Não faço isso para me gabar, nem para me oferecer. Faço isso porque é o meu sentimento e a minha alma e meu coração que falam. Gratidão, muito obrigado. Tamo junto. Sensacional, gente. Uma salva de palmas para o Pompeu de Matos aqui. Deputado, quero você sempre aqui comigo, tá? Que energia boa que a gente teve nessa live aqui. Muito obrigado mesmo. Vai lá para a tua reunião, que senão vai atrapalhar a tua gente. Senão gratidão, aqui, gratidão. Vou sair correndo aqui. Até outro dia. Obrigado, sensacional. Obrigado. Valeu, Pompeu. Abraço. Gente, olha isso, né? Que muito... É muito satisfatório, né? Fazer esse tipo de conteúdo aqui para você. Então, quem ficou comigo até o final, soube que o Pompeu não foi contra a CPMI, né? Tá aí vendo uma possibilidade que ele está enxergando de tacar esse 14º aí, de repente, no colo do Lula, tá? Agradecer a Carlinha que está fechando lá a live. Muito obrigado, viu, Carla, pela colocação do deputado aqui na nossa live. Viu aí o posicionamento político, né? Desmentindo algumas fake news. Colocamos aqui perguntas de inscritos, membros do canal. Por isso que eu falo, você gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, seja membro, tá? Olha a Cláudia Valéria aqui, membro, a Nádia Cassini, todo mundo, a Esmone, nossa moderadora querida, a Inaira tá aqui, né? Todo mundo participando, se informando. Isso é informação, isso é jornalismo em favor da causa previdenciária, em favor do aposentado, do pensionista. Vamos ver se a gente rodou aqui o nosso reloginho de estatísticas. Quem sabe a gente... Olha como rodou bem aí, ó. Quase. Mais 40 inscritos. Se você não é inscrito nesse canal aqui, aproveite, tá? Faça a sua inscrição. Não custa nada. É só clicar aqui no botãozinho que está aqui embaixo, inscrever-se. Você ativa o sininho e vai estar sempre aqui presente. A gente aí trazendo as melhores pessoas para te informar, desmistificar. Ele acabou de sair da reunião do PDT, falou do Carlos Lupe, né? Falou como que está o clima, por que rachou com a base do governo, se agora vai ser oposição ao governo. Está tudo aqui. Isso é conteúdo jornalístico focado na causa do aposentado e pensionista. Você não acha na Globo, você não acha na CNN, você não acha em nenhum lugar esse tipo de conteúdo. Então, se você é aposentado, é pensionista, é BPC, é servidor, faça parte dessa luta aqui. Como que você faz? Joião, comentário, inscrição e compartilhamento. São as armas e ferramentas que você tem para nos ajudar nessa luta que lá vai aí para 6 anos que a gente está nessa batalha, tá? Não se esquive da luta. É com você mesmo que eu estou falando aí do outro lado, tá? Você já sabe, se estamos aí aqui por você, esteja sempre aí por nós e não saia daqui sem deixar o seu gostei, o seu compartilhamento e a sua inscrição no nosso canal. Thiago Parigiani, a gente se vê até uma próxima. Muito obrigado.